Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Seja muito bem-vindo ao Swimcast, amante da natação. O episódio de hoje já vai começar. Não deixe de seguir a gente no Instagram, na nossa página swim.cast e no Spotify, ou na plataforma que você usa para ouvir o podcast. Estamos com nossa campanha de apoio aberta. É só você ir em www.apoia.se/swim-cast. Lá tem todas as informações. Se você tem alguma crítica, sugestão ou comentário, adoraremos escutar você. Esperamos que curtam mais esse episódio. A gente vai falar de uma nadadora de piscina, de mar, de represa, de onde for, uma apaixonada pela natação. Estou falando da Catarina Ganzelli. Catarina, muito obrigada por conversar com a gente. Obrigada, Bia. Obrigada, Danilo. É um prazer imenso estar aqui no Swimcast, que eu já estou super acompanhando todo mundo que está passando por aqui, gostando muito do projeto e tendo essa honra de participar, dividir um pouquinho. Vamos lá, então. Bom, Catarina, a gente vai falar aí de nadar 57 quilômetros, da prova de 57 quilômetros, de nadar 12 horas, tem muito feito legal. Como que começou isso, né? Teve alguém da sua família que nadava? De onde que surgiu esse amor pela natação? Olha, foi bem natural, não foi nada planejado. Eu não tenho ninguém na minha família que, né, foi atleta, assim, então foi completamente acontecendo de forma orgânica. Meus pais sempre viajaram muito, né, para praia, assim, nada tão grandioso, mas eu sou do interior de Campinas, e eles gostavam muito de ir, assim, para Guarujá, São Sebastião, praias do litoral de São Paulo, né, fora Rio, Cachoeira. E aí a filha tinha que aprender a nadar por segurança, né? E com 3 anos de idade eu me afoguei em uma aulinha. Eu fui retirada da piscina, né? Enfim, foi bem punk, foi realmente um trauma para mim naquele momento, porque com 3 anos de idade, esse foi o maior trauma da minha vida até aquele momento, até aqueles 3 anos de vida. E eu fiquei com medo de água. E o meu pai, como um grande educador que ele foi tentar tirar esse medo de mim, conseguiu com êxito, dá para perceber, porque aos 6 anos eu consegui voltar a entrar numa piscina, eu tinha pavor de água, né, naquela fase bem inicial, assim, da vida. E criança, além de pegar tudo muito rápido, ela vai muito profundo, né, eu sou uma pessoa que gosta de muito profundo nas coisas. Então eu cada dia queria mais e mais e mais e mais, aí eu passei muito rápido nos níveis, eu comecei no clube ABB, mas foi um período bem curto, e fui depois para a academia Nado Livre, que também eu me desenvolvi muito rápido, e meus pais ganharam um título, né, do Círculo Militar de Campinas, e quando eu fui fazer a aulinha lá, tudo no mesmo ano, assim, eu fui convidada a participar da equipe. Então, a partir dos 8 anos de idade, meio em um, eu comecei a treinar todos os dias às 7 da manhã, e eu sinto que eu nunca parei na minha vida, assim. Eu tive fases que eu não estava nadando, mas desde aquele momento, o comprometimento, ele já morava em mim. Mas foi para vencer um medo, né, no começo, e depois eu sinto que isso foi tendo uma representação na minha vida muito grande, né? Hoje eu não sei quem sou eu sem nadar mais, e eu até já tentei parar oficial e não deu certo. As melhores coisas que eu fiz, mesmo fora da água, eu estava nadando, né? Então, eu estava num período que eu estava me comprometendo com o treinamento. Então, hoje eu já entendi o quanto isso faz parte de mim. Catarina, muito legal e assim, eu como treinador, eu acabei te vendo nadar muitas e muitas vezes, né? E você citou do seu pai que tirou esse trauma aí que você teve, né? E seu pai, para mim, é uma figura icônica ali nas suas torcidas, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho dessa torcida dele, falasse um pouquinho dele, desse momento e envolvimento com você e com a sua natação. Com certeza. Tá valendo chorar, pessoal, porque falar de pai e mãe é bem... eles são tudo, né, assim, para mim. Eu sou filha única, né, por sinal, uma filha bem esperada. Meus pais me tiveram um pouco tarde, depois de muitas tentativas e perda, e aí quando eles desistiram eu vim, então eu já era meio que a joia da coroa ali para eles, e eles sempre me trataram com muito amor, confiança, respeito e liberdade.
O meu pai, ele é uma pessoa que faz tudo com muita excelência e maestria. Ele é professor da Unicamp, né, na área da educação, principalmente assim de políticas educacionais. E hoje ele nem tem turma de graduação mais, ele já tem vários pós-doutorados, ele coordena, né, tipo, participa de banca, de avaliação de mestrado, doutorado lá pela Unicamp, já passou por outras universidades. A grande parte da minha família é da área da educação. Isso é muito marcante para mim, porque eu sempre fui uma atleta que se preocupou muito com a área acadêmica, se envolveu, assim, não considero que eu me envolvi tanto, mas eu dava muito valor, né? E o meu pai, ele tem, eu sinto que é como se eu fosse um pedacinho dele. Eu acho que muitos filhos podem se sentir um pouco assim. E é bom e é ruim, né? Depende de como você lida com isso. Já há momentos eu me cobrei demais, porque ele é uma pessoa que se cobra demais. E nessa busca incansável para cada vez querer dar mais orgulho para a pessoa que eu amo, eu muitas vezes me estrangulei de tanto me cobrar, e aí isso não me levava muito para frente. Mas meu pai sempre foi assim, ele junto com a minha mãe, não tem como botar um mais ou menos, é os meus maiores incentivadores. E eu sei que, assim, se não fosse eles, com certeza eu não teria desenvolvido na natação. A minha mãe, na fase de Limeira, ela viajava comigo todos os dias, 60 quilômetros para ir, 60 quilômetros para voltar. Então a gente passava 2 horas na estrada por dia para eu poder treinar. Quando a natação de Campinas ela se transformou, ela mudou muito e não tinha mais como eu ficar lá, eu ia parar de nadar. Aí eu fui convidada para Limeira. E o meu pai, ele gostava assim, é engraçado, porque ao mesmo tempo que ele gostava de ficar muito presente, quando eu comecei a fazer águas abertas, ele não queria ver as provas, porque ele viu a primeira e falou: eu fiquei com muito medo de perder, então, para eu permitir que você nade, para eu não passar esse sufoco todo, esse aperto no coração, eu não vou ver as provas. E, curiosamente, depois de muito tempo, ele começou a ver. Hoje, né, o meu pai, ele já está com 60 anos, ele fez a primeira prova dele com 58, ele começou a nadar por mim, assim, numa fase que eu já não nadava mais profissional. Eu fui a acompanhante dele na primeira prova, foi um momento muito, muito, muito emocionante, até porque a torcida do meu pai é muito famosa, então tem mais gente que conhece meu pai do que conhece eu, né? Conhece o Vai Catarina, não sabe nem quem é a Catarina, mas o cara que grita Vai Catarina, todo mundo sabe. Então, foi muito especial essa passagem aí em 2018 em São Sebastião, numa prova do Igor de Souza, onde ele nadou os primeiros 1.500 dele, eu pude acompanhar, e ele nada até hoje, ele até compartilha coisas de natação comigo, então ele foi uma cura na minha vida, assim, ele foi uma potência imensa de eu ver o quanto eu era capaz, o quanto eu não podia desistir, porque eu estava encarando medo, né, nesse começo de natação, quando eu estava muito criança ainda. E ele sempre estava do meu lado, sempre esteve comigo, me trouxe toda essa segurança. E aí, quem diria que 20 anos depois ele ia estar encarando um medo de nadar junto comigo. Não que ele tivesse, assim, medo da água, mas ele nunca tinha passado por esse processo, essa experiência de uma maratona aquática. E eu pude ser a segurança dele, porque todo momento ele falou que ele se sentia seguro por eu estar ali, e eu, por ter toda a bagagem que eu tenho hoje de natação, né? Eu já tenho, se eu não me engano, acho que 18 anos de federada. Então, eu me sentia completamente segura para atender tudo que ele precisasse, por mais que ele tenha 2 metros e pese quase 100 quilos, eu estava na água, então eu estava segura. E eu acho que essas são as partes mais legais, assim, do meu envolvimento, da minha história com meu pai. Vou até comentar que, assim, no começo, quando a gente começou a ver, todo mundo ficava procurando quem que é a Catarina, olhava no balizamento para ver a raia e ficava olhando o seu pai e depois aguardava e ficava apreciando aquele momento. Eu estou muito emocionado aqui, tenho certeza que a Bia também tá, né? Eu sou pai de uma menina, né? E aí eu fiquei imaginando, poxa, será que eu vou ter alguma coisa desse jeito com a minha filha também, quando ela crescer, né? Foi lindo demais e a gente gosta de emoção aqui. Legal. Você falou que da parte da educação, a sua família é bem envolvida. Queria te perguntar sobre os técnicos que você teve desde que você começou a nadar. Qual que foi a importância deles? Se você puder citá-los, né, até você Claro, chegar na tanta, com quem que você treinou, o que que eles contribuíram com a sua história. claro. O meu primeiro técnico, o meu primeiro professor, eu lembro que ele atuou até no Paralímpico. Ai, eu não vou lembrar o nome, porque eu era muito novinha mesmo, quando eu tinha ainda 6, 7 anos, estava no ABB, começando a minha primeira aula de natação, ele já foi muito importante para mim. E por mais que eu não lembre o nome, tudo que eu colhi ali é muito especial. Depois eu tive professores dentro da Academia Nado Livre, e meu primeiro técnico oficial mesmo foi o Júlio Zanandré, no Círculo Militar. A gente passou muito perrengue junto,
e eu aprendi muito com ele. E foi com ele que eu fui para a Fonte São Paulo, e era um grupo bem pequeno, assim. Então a gente tinha muita amizade, né? Todo mundo ia na casa de todo mundo, interior. Algumas pessoas conhecidas são o próprio Henrique Martins e Felipe Martins, eles nadavam lá comigo também, começaram ali. Né? Eu até brinco, eu falava, nossa, se eu perdesse para o Henrique, aquilo ia ser ridículo. A gente brinca porque ele despontou um pouco mais tarde, mas foi que acabou sendo o melhor de todos nós ali daquele grupo, né? E era algo tudo muito, muito próximo, muito familiar, e eu via o Júlio Zanandré, esse técnico, como um pai. Mas foi, acho que, uma das primeiras vezes que eu vi uma baita referência minha, um grande mestre, né? Eu gosto de dar esse título para as pessoas que me ensinaram muito, e ele é uma dessas pessoas, que eu vi que ele era humano, sabe? Porque ele passou por vários desafios naquela fase da vida, de perder emprego, de separação e não estar, né, com a guarda dos filhos que tinham, se eu não me engano, eles estavam com 3, 4 anos de idade, era uma fase muito delicada. E aí a equipe queria continuar, então a gente passou meses treinando em piscina pública e tal, e a gente mesmo marcava. Eu lembro que com 13, 14 anos de idade, que é o infantil 1 e 2, eu ia na tesoureria do clube me federar e federar os meus amigos, eu já acessava o sistema da FAP naquela época, né? Hoje, quem diria que um dia eu ia vir a ser árbitra também, né? E atuando em várias... não tô, acho que eu já estou em quase todas as posições da arbitragem pela FAP, né? Mas eu sei que naquele momento eu acabei tendo que criar uma grande independência. Eu treinava com a lousa, né? Tanto que eu lembro até uma vez que ele me passou, sei lá, 60 de 100, alguma coisa assim. E ele foi embora, e quando ele voltou, ele falou, você ainda tá aí? E eu falei, você não sabe o que você passou para mim? Porque ele estava tendo um processo muito desafiador dentro da vida dele. Em nenhum momento eu projetei, eu dei a responsabilidade para o meu técnico, porque eu já tinha, né, eu acho que a criança ela tem muita empatia. E eu, por mais que eu fosse, uma pré-adolescente, né, eu tinha simpatia. E eu era a única fundista durante grandes períodos da Fonte. Tive a Alexandra Cardelli, tive algumas meninas que nadaram comigo lá, mas a maior parte do tempo era eu no fundo. E o meu treino acabava depois, eu já desenvolvi uma grande independência e responsabilidade por ter vivido essa fase da vida com essa pessoa nessa fase da vida dele, porque, né, ele é uma pessoa responsável, mas calhou dele ter um momento. E foi muito difícil para mim, que tinha uma grande conexão com esse técnico, essa equipe, escolher mudar de equipe. Né? Interiormente isso podia ser uma traição para mim mesma, tipo, poxa, mas eu tenho tanta cumplicidade, a minha equipe é a minha família. Eu não falava com as pessoas na minha escola, eu era uma aluna muito aplicável, eu tirava 10, eu ia em tudo que precisava, assim, tipo, de estudos extras, mas eu não tinha tanto contato com o pessoal da escola, a natação era minha família, né? E quando eu terminei o meu infantil 2, eu fui convidada pelo Rossano, que é o técnico de Limeira. Ele foi, assim, também um baita aprendizado na minha vida. E eu acabei, né, poxa, como eu em Campinas, né, isso eu tava com 14 para 15, vou viajar todo dia para Limeira, como eu vou viabilizar isso? Aí veio a minha mãe, que é uma pessoa, assim, ficaria horas falando só dela aqui, elogiando. É uma pessoa que eu me espelho muito, que eu quero cada dia tentar, né, colher mais virtudes que ela tem e ser mais próxima do que ela é. Mas o Rossano, em especial, ele me desafiava bastante. Ele era uma pessoa que me cobrava, que dava bronca. E uma passagem muito legal foi nos Jogos Abertos do Interior. Na verdade, algumas, né? Mas eu lembrei de uns Jogos Abertos do Interior, Jogos Regionais e Jogos Abertos. Nos Jogos Regionais, eu lembro que eu fui a única atleta daquela edição, daquela região, né? A ganhar 5 medalhas de ouro. 5, não. Eu lembro que eu ganhei todas as provas individuais e todos os revezamentos, eu participei de todos, né? Porque para uma fundista nadar revezamento, numa prova completamente inusitada que me colocaram, era o 200 medley. E eu virei para ele e falei, a gente tem pessoas aqui que nadam 200 medley. Eu já estou nadando os 400, os 800 livre, o 400 medley, e eu queria nadar o 200 livre naquela época, que eu acreditava que eu era melhor que o 200 medley. E aí ele virou para mim, eu achei que era meio injustiça ter me posto no 200 medley, me tirar 200 livre e tal, que era, na verdade, uma estratégia. Ele falou assim, Catarina, eu não preciso de alguém que nade 200 medley, eu preciso de alguém que ganhe a prova. E eu sempre fui muito equipe, né? E eu sabia que a gente estava disputando com o Indaiatuba naquela edição. E realmente, eu fiz um tempo de 200 medley ali que eu nunca mais repeti na minha vida, nem quando eu treinei para 400 medley na Unisanta. E tive resultados expressivos pegando final A e até a única medalha que eu tenho de absoluto
Mas essa confiança que ele tinha em mim, a forma como ele, por mais que ele me cobrasse muito, ele falava, né, ele conseguia trazer para fora, né, para clareza, que ele me cobrava justamente porque ele confiava em mim. E ali eu entendi, foi o primeiro momento que eu entendi, tipo, pô, sabe quando a pessoa só te dá bronca, é injusta e tal. E aí nos Jogos Abertos aconteceu algo similar, que eu nadei um 400 livre, que não era a minha principal prova, eu ganhei. E ele virou e falou assim para mim, se eu pego tanto no seu pé, porque eu sei que você pode dar mais, né? E a gente sempre foi muito amigo, eu voltei muitas vezes, assim, para Limeira, para dar palestra, para encontrar com a equipe. É um lugar que eu me sinto muito acolhida, eu tenho um carinho, eu brinco que eu sou campineira de nascença e limeirense de coração. Eu chamo até de Cidade do Sol, porque, bizarramente, toda vez que eu ia lá, tava sol, e quando não tinha treino, eu ia lá só para ficar em Limeira. É um lugar que realmente eu me sinto num berço, assim, num colo de mãe. E aí chegou o momento que eu me classifiquei para uns Jogos Sul-Americanos de praia nos 10 quilômetros. E eu vim a ser convidada para nadar pela Unisanta, principalmente com intermediação do pai da Ana Marcela Cunha, que já era, tipo, eu era muito ídola dela, né? Ela já era uma inspiração para mim. E aí isso me mexeu muito, conversei muito com o Rossano, ele sempre me apoiou, ele falou, não, você tem que evoluir, não sei o que e tal. E foi fundamental. Lá eu tive mais um grande mestre, que foi o Gerson Pazian, que foi, eu passei um ano, né, meu ano de júnior com ele. O Gerson é uma pessoa muito justa, muito honesta, muito equilibrada. Eu gosto muito da forma como ele não tem favoritos. É muito legal isso. E mais uma vez eu me deparei com uma pessoa que me dava bronca porque sabia que eu podia mais, que me espremia para eu ir para frente. Falei, caraca, meu, nunca vai ser com carinho, né? Vai ser sempre. Cada pessoa tem a sua forma. E ele tinha uma sensibilidade muito grande para ter essa exigência. E também um senso de grupo muito grande, porque o Gerson é uma pessoa que aplicava castigo, né? Então, uma vez eu lembro que foi o castigo mais marcante, né? Quando um rapaz errou pela terceira vez o aquecimento, todo mundo tinha que sair junto e tal. Ele vem da escola Mirko, Cevales, lá do ABC, e ele deu 10 de 300 borboleta pra gente. E se alguém fizesse abraçada sem ser as duas completas, ia ter que começar do zero. E a gente realmente teve até que recomeçar logo no comecinho, né? Depois acho que ele ficou mais tranquilo. Quando faltava na dobra de madrugada, ele dava castigo também, de 20 de 200, umas coisas assim. Então, ele tinha uma disciplina muito forte, que eu me identifiquei muito. E até hoje o Gerson é uma pessoa que eu, às vezes, peço a opinião dele. Mesmo, e muitas vezes ele é contra mim e ele fala assim, Catarina, isso eu não faria do jeito que você está fazendo. Mas a gente tem uma conversa muito aberta, muito legal. E depois, no ano seguinte, eu fui para o Márcio Latuf, que hoje eu considero um grande amigo, vou estar até fazendo mais uma live com ele, né? A gente tem intenção de lançar um projeto juntos de treinamento online. O Márcio é um técnico que, assim, ele nem sabia que eu estava na piscina no começo, quando eu cheguei lá, porque tinha a Ana Marcela e tinham muitos atletas ponteiros. E ele foi, assim, eu acho que o último momento que eu sabia que eu estava sozinha, que tinha que ser por mim, porque quando eu tive essa realização de conseguir subir em terceiro lugar num torneio Open, Correios, no final do ano, a gente fez uma reunião no final do ano com meus pais presentes e ele falou, eu não acreditava nela naquele momento e você tem que agradecer só a ela, porque ela pegou todos os tempos dela, eu não tive presente. Então ele teve essa clareza também, né? Tipo, ele foi muito sincero ao falar que ele realmente, tipo, não estava me dando a atenção para realizar aquele feito, né? E desde então mudou muito, porque isso aconteceu em 2012, em 2013 eu lembro que eu dei uma carta de aniversário para ele, que ele chama de pergaminho, enorme, enorme, gente, sério. Eu até brinco, eu peço para ele reler uma vez a cada uns 3, 4 anos, já tô há 10 anos lá com o Márcio. E a gente começou a ficar bem, bem amigo mesmo, né? Hoje eu considero o Márcio um amigo, uma pessoa que eu falo de qualquer coisa. E ele é um senhor, né? Que já passa dos 60 anos, mas que tem uma alegria de viver muito bonita. Que eu falo, meu, o cara tá há 33 anos como técnico da Unisanta, fora as outras equipes que ele coordenou. E ele chega feliz, empolgado para dar treino, querendo que as pessoas melhorem. Então, tipo, ele nunca perde esse pique, ele realmente ama aquilo. E eu acho muito bonito poder ver isso nele, ele ser esse espelho para mim, né? Então, o Márcio, ele tem, assim, também uma participação muito especial e, principalmente nessa fase de 2013, que foi quando a Ana Marcela saiu, depois a gente teve outro ponteiro muito legal, que foi o Matheus Santana, né? Todos atletas incríveis como pessoas também. E o Márcio, ele sempre sofria muito com essas trocas. Então, eu pude ver o Márcio aprendendo as lições dele enquanto na borda, que é muito o que eu escrevi nesse pergaminho. Eu falei, nossa, Márcio, você não sabe, mas todos os dias que eu estava feliz ou triste, eu estava ali assistindo você viver isso. E eu aprendia por tabela.
Então, foi uma troca de experiência muito legal e continua sendo, porque ele é uma pessoa também que hoje eu consigo conversar proximamente, assim. E eu espero que eu já tenha aprendido bem essa questão de me virar sozinha, de independência. Hoje eu sinto que eu também tenho uma maior facilidade, né, em criar esses vínculos, essas conexões, esses compartilhamentos que fazem a gente crescer. Mas a gente só consegue fazer isso depois que a gente entende a nossa força, como a gente tem essa capacidade de se sustentar dentro dos nossos objetivos, com comprometimento, disciplina. E eu não posso deixar de mencionar também, no ano de 2017, eu treinei com o Igor de Souza, que é, assim, amiguérrimo. Esse também eu sinto, assim, tipo, é como minha mãe. Eu ficaria horas falando, mas o Igor, ele foi a pessoa que me fez voltar a nadar quando eu parei em 2016. Ele me convidou para nadar um revezamento e daí eu falei, Igor, eu não estou nadando. Ele falou, é uma prova de nível muito baixo, mesmo sem nadar você vai, né, desenvolver legal. E aí ele me viu nadando um dia antes dessa prova, um mês assim antes, né? Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, eu não estou nadando, eu pulei hoje para nadar porque estava paga a inscrição e a viagem, né? Que eu estava numa prova em Salvador que ele estava ainda pela CBDA. E aí ele, Jesus amado, eu quase tomei uma volta, tipo, numa prova que antes eu disputava os primeiros lugares. E aí ele falou, se eu tiver treino, você treina? Eu tinha horário do almoço para treinar e o Unisanta me liberava. Falei, tá bom. Aí eu treinei um mês com ele, em 2017. 2016 foi o ano que eu parei oficial de nadar como atleta profissional. E eu fiquei um tempo sem nadar mesmo. E aí, uns meses depois, o Igor me ofertou de fazer esse treino um mês só para aquela prova que ele me convidou. E eu me apaixonei pelo treino dele. E aí eu fiquei quase 2 anos nessa, até voltar para a equipe principal da Unisanta novamente, por em meio período, porque o outro período eu trabalhava. Então, eles me aceitaram lá também novamente por conta do meu histórico, né? Eu sou formada pela Unisanta, eu já fiz de tudo, né? Já arbitrei, já trabalhei para a TV da Unisanta. Então, essa proximidade, fora o critério de eu ter índice para provas de torneio absoluto, me permite que eu faça o treino em conjunto com a equipe principal, com atletas que são pagos, né, para viver de natação. E aí eu trabalhava no meio período. Mas o Igor de Souza, ele já era um grande ídolo para mim desde quando eu li o livro da Renata Gondi, que me incentivou a nadar maratona. Essa é uma história bem legal para caso vocês venham a querer saber mais. E depois pelo circuito dele, né, que as primeiras provas de maratona foram feitas no circuito dele, eu já conhecia a história dele. Então é um ídolo que de repente estava vivo na minha frente, eu conheci, me aproximei, e é uma pessoa que até hoje eu tenho assim uma admiração tremenda e eu gosto muito de conversar com ele para buscar sempre um pouquinho mais de orientação. Principalmente eu peço muita orientação. O Igor de Souza é a pessoa que mais recebe áudio meu. Então eu pensei se tem uma paciência comigo do cão, mas ele sempre é muito transparente na conversa dele. Legal, tem bastante coisa que você falou que a gente quer aprofundar. Quero falar do livro da Renata, quero falar de Canal da Mancha, que eu sei que é algo que existe aí na sua cabeça e no seu coração. Não sei como é que tá esse sonho, né? Se tá para agora ou para depois. Mas queria voltar antes um pouquinho para esse seu pódio, né, de absoluto, e te perguntar até como é que foi essa coisa de nadar 400 medley, 1.500, 800. Como é que era seu treino? Tanto nessa época como antes, né? Assim, em que momento que você percebeu que você era fundista? Você sempre foi fundista? E como que eram os treinos nessa fase em que você chegou a esse pódio? Eu sempre fui fundista. Começou, na verdade, olha, no Mirim 1 eu nadava 50 costas, mas foi muito breve. Eu sei que no Mirim 2 não tinham provas de fundo assim, para torneio regional, que era a única competição que eu fazia, fora festivais, Gustavo Borges, Pro Natação. Eu sei que o meu técnico, que era o Júlio Zanandré, falou: você vai dar um tiro de 800, e eu, Mirim, nem sabia o que era 800. Se você nadar abaixo de 13 minutos, você vai nadar essa prova no torneio regional. Mesmo que isso no Petis 1, né? Do Mirim pro Petis. Então eu fiz no Mirim e nadei no Petis. Aí eu dei o que é nadar 800 para um Mirim, né? É completar. Então eu saí, sei lá, eu devo ter nadado para um 20, um 30, tipo um tempo que seria bom para mim de sem livre naquele momento, e me arrastar até dar os 800 metros. E eu fiz 12,58. Eu lembro até hoje. Eu pensei, ferrou. Só eu vou ter que nadar isso daí, né? E aí eu lembro que foi feito um pedido até para o nosso delegado regional, que era na ocasião, e eu acredito que seja até hoje, o Aécio Amaral, para poder nadar o Petis 1, mesmo que não valesse nada. E eu nadei, sem valer nada, um torneio regional junto com as Petis 2.
E lá eu devo ter dado, sei lá, 12, 30, não sei. Eu sei que eu fiz uma prova que meu técnico achou muito bom, o Júlio, na época. E no Petis 2, eu ganhei os torneios regionais nos 800 e 400 livre. 400 livre eu perdi a conta, tomei garrafinha na cabeça, cronômetro, né? Não do árbitro, do meu técnico lá na cabeça. Tipo, eles ficavam putos comigo. Porque eu perdi a conta no 400 livre, infelizmente, isso acontecia bastante. E o 800 livre foi muito especial ganhar uma prova. Eu já tinha ganhado 100 metros livre em torneio regional, mas o 800 era muito diferente. E aí eu fui nadar um paulista, e o meu primeiro paulista, que foi Petis 2 no meio de ano, por mais que eu já tinha federado no Petis 1, e caiu minha touca nos últimos 200 metros. Eu sempre tive cabelo até a cintura. Hoje é uma das primeiras vezes que eu não tô, que eu tô logo depois do ombro, mas eu tinha cabelo, tipo, até o quadril. Então, assim, quando caiu minha touca ali, eu continuei nadando. Não parei de nadar, mas, assim, eu perdi várias posições, fiquei em quarto. Mas era uma prova que eu sabia que tinha muito o que fazer. E aí, no final do ano, teve um paulista no Corinthians, que eu fiquei prata nos 400 e nos 800 metros livre. E no Petis 2, São Paulo, é uma medida muito boa, né? Para você saber se a criança ela tá num nível legal ou não, por mais que ainda vá muita água para rolar. Naquela época, eu sei que eu cheguei a fazer uma série no Petis 2 de 7.200 metros. O que aconteceu? Eu chegava a fazer 8.000 no Petis. E assim, era surreal, porque eu fiz uns tempos que eram muito bons para mim na época. Eu só perdi para Júlia Gerotto, que é amiga, ídola também minha. E eu tinha tempo já, eu e ela, para nadar no infantil, no brasileiro de infantil, que o Petis 2 pode nadar com o infantil 1 e medalhar. Mas eu não consegui dinheiro, fiz rifa, fiz tudo que vocês podem imaginar, mas eu não consegui pagar a passagem para Fortaleza naquele ano de 2005. E aí eu entrei com tempos muito expressivos de 800, 400 livre no infantil 1, porém em overtraining, né? Então eu só fui repetir meus tempos do Petis 2 no juvenil 1, que foi a época que eu ia parar no infantil 2 eu ia parar de nadar. Então, porque eu fiz treinos surreais e assim, eu não tinha ainda a sabedoria, o discernimento da coisa. Pô, é uma criança, o técnico manda, você faz. Eu não questionava ainda, né? Algumas crianças já questionam. Hoje tem um pessoalzinho assim, graças a Deus eu consigo ter contato ainda com o público e ver posturas diferentes e muito melhores do que a minha, que era só acatar a ordem. Isso não é legal. Você tem que questionar, você tem que pensar com a própria cabeça. Mas naquela época eu queria ser excelente, perfeita, maravilhosa, fazer tudo o que estava sendo pedido. E eu treinei muito a mais do que o meu corpo e a minha rotina sustentavam. Eu já cheguei a ficar até 2 da manhã estudando, isso em época de Fundamental 2, né? Não tinha essa questão do ano, era o primeiro, 8ª série, o que o antigo ginásio, né? Mas eu sei que eu ainda tinha essa questão, que eu estudava muito também. E aí eu sempre achava que estava faltando treino, por isso que eu estava indo mal. E a resposta era oposta, então eu ia cada vez pior. Então, assim, o meu infantil 1 foi um ano tenebroso na minha vida em questão de resultado de natação. E no infantil 2 eu vi que, tipo, eu não ia mais para frente. Foi um pouco essa sensação que eu tive. Por mais que, assim, no infantil 2 eu cheguei a repetir tempos de petis, fazer próximo até. E eu treinava a gente sem parar de treinar em nenhum momento, assim, desespero de eu ter que treinar mais porque não tá dando certo. Enfim. E no infantil 2, eu ganhei o livro da Renata, do Júlio Zanandré, e ele nem sabia que ela era fundista. Ele falou assim, porque eu escrevia diários, todo mundo sabia que eu sempre escrevi diários. Eu tenho vários diários na minha casa em Campinas, e completos, assim. E aí, eu sei que, tipo, ele falou, essa menina escreve diário, você escreve diário, então ao invés de jogar fora, porque eu não vou ler, você é a nerdzinha da turma, eu vou dar esse livro para você. E eu li muito rápido. Eu fiquei muito apaixonada por tudo que eu li. E aí eu lembro até que eu não falava inglês fluente. Eu pedi para minha psicóloga, Dalila Ayala, ela que foi técnica também do Comitê Paralímpico durante anos, para fazer um e-mail para o Canal da Mancha. Eu tenho esse e-mail na minha caixa de entrada até hoje, perguntando quanto que era. E eu lembro que a taxa que eles cobraram lá para fazer uma reserva, hoje eu não lembro a taxa, mas era algo tipo 600 libras. Poxa, para a criança que eu era, eu falei, gente, eu nunca vou ter esse dinheiro. Coitada, eu nem sabia quanto que era o avião, a comida, passar, o tempo que você tem que dedicar para treinar antes. E só a reserva da inscrição eu já falei, nossa, é impossível. Né? Nem mal sabia. E aí eu falei, bom, isso daí eu não vou ter dinheiro para fazer, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui perto. Foi quando eu vim a nadar a travessia do Etihon Island, que fica lá em Vinhedo, muito próximo de Campinas, próximo da estrada Anhanguera, que é onde era perto da casa que eu morava. Um colega, o pai do Henrique Martins, na verdade, perdão,
o padrasto do Henrique Martins, né? Na ocasião, ele que me recomendou essa prova e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sou grata a ele até hoje. E eu disparei, nadei super bem, me senti muito feliz nadando. Era tudo que eu queria, porque a maratona aquática ela não tem público, eu não tinha saco para público, eu não gostava de público, não tinha métricas, eu não sei quanto deu exatamente, não tinha medida de tempo, eu não gostava de nada disso. Hoje eu vou nadar numa represa para treinar, como eu estava fazendo há um mês atrás em Avaré, quando eu estava com a Gabi Roncato, eu chegava a nadar sem relógio e me guiando pelo sol. Tipo, eu sou uma pessoa que gosta muito dessa liberdade, não tem essa dependência de ter que ter uma marcação e tal. Eu gosto da marcação também, eu tenho objetivos, eu tenho metas, mas isso me encanta muito também, assim, essa coisa de, ufa, não tem nada, não tem que cumprir com nada, sabe? E posso ficar nadando aqui o dia inteiro e posso ir até o outro lado da represa. Então, eu me identifiquei completamente com a modalidade. Isso fez com que eu continuasse nadando, porque no final do ano, quando eu vi que eu não tinha muito desempenho na piscina e eu estava treinando adoidadamente, a equipe de Limeira, que foi onde o Rossano se aproximou de mim, competia o circuito paulista, que na época era do Igor de Souza, que estava responsável. Ele retoma isso esse ano, né? Quem diria, tanto tempo depois. Nossa, mais de 10 anos, né? Que já saiu e voltou. E eu sei que ele fez o circuito inteiro. A equipe de Limeira saía 2, 3 da manhã num ônibus e todo mundo nadava a prova curta de 800 metros a 1 quilômetro. Aí a prova longa era, a média era de 2 a 3 e a longa era acima de 4. Na época tinha até 10. Hoje é sempre 4. Mas eu sei que daí todas as vezes eu me encontrava com o pessoal de Limeira, que era o único pessoal que também ia nos torneios regionais, paulistas e brasileiros de piscina. Então, era a única equipe que eu me sentia mais confortável para conversar, assim, que também fazia natação federada, né? E foi nisso que eu fui me aproximando deles. Aí rolou esse convite no final de ano para ir para Limeira, foi uma loucura, eu topei, minha mãe topou, fizemos. Lá, o treinamento era um treino principal que dava quase 3 horas de duração, cheguei a dobrar à noite, chegar em casa 10, 11 da noite, porque eu treinava, fazia a parte física da 1 às 2, o treino das 2, aí dependia muito do dia, mas chegava aí até quase 5 da tarde. E aí eu fazia a dobra 7 da noite, às vezes. Que também é surreal. Hoje eu acho que não tem nexo nenhum, mas era o que tinha, né? Na época era o único horário disponível. E aí eu passei esse período treinando fundo, treinando para a maratona aquática em Limeira. E eu só fui cair na maratona justamente sonhando com a Renata. E depois de uns anos nadando maratona, minha primeira seleção brasileira, o que abriu portas para mim foi a maratona. Eu fui campeã juvenil, né? O juvenil na maratona era uns 2 anos, 1 e 2. Eu não sei falar agora se o Campeonato Brasileiro de Maratona ainda é diferente do de piscina pela CBDA, porque na maratona era tipo campeão infantil, campeão juvenil, campeão júnior, não tem essa de 1 e 2 que nem na piscina, né? E aí eu lembro que eu fui campeã na minha categoria, peguei uma seleção absoluta com 16 anos, e aí a Unisanta me chamou. E eu fui para sonhando em nadar com a Ana Marcela, né? Mas na primeira época, primeiro ano que eu estava lá, eu tinha um ano de colegial ainda e tive que nadar com o Gerson com a equipe júnior, que foi muito rico, a melhor coisa que eu podia ter feito, eu não devia mesmo ter ido direto para a Ana Marcela. E quando eu cheguei com a Ana Marcela, eu cheguei a treinar, que foi a época que me deu um overtrain, até que o Márcio falou, pô, não acreditava mais nela. Eu treinei em 2010 com o Gerson, que eu cheguei a pegar pódio brasileiro de categoria de 800 livres e bronze, e também peguei meu único ouro de brasileiro de categoria, todo mundo fica bobo com isso. Foi um 4 por 100 livre. Nossa! Exato. Que a nossa velocista, Thaíra Stanhete, estava com dengue e ela tem uma condição especial de asma e ela teve que ficar internada. E aí só tinham 4 meninas, tinha 5, né, com ela. Aí tirou ela, que era a nossa velocista, e ficou 4 meninas de Júnior 1. E o Gerson virou para mim e falou: Catarina, se vira. Ele falou: você vai entrar, tipo assim, quem saiu é a nossa menina de 100 livre, você vai entrar. Eu pensei, Deus me livre, guarde, agora o que eu vou fazer? E eu fiz também um tempo surreal, assim, que eu nunca mais repeti. Eu fiz 1 e 1 na longa. É uma coisa que, assim, o meu tempo de 100 livre de longa até hoje é 1 e 3, eu nunca dei. Por mais que seja saída lançada, gente, eu não sou boa de sair. Não foi a saída lançada porque eu nem sei fazer direito. Mas foi a equipe estava disputando o primeiro lugar com o Pinheiros e o Corinthians. Então foi uma prova marcante na minha vida. Eu nunca ganhei, mesmo eu fui balizada várias vezes com o tempo para ganhar a prova de 400 medley, mas na Unisanta eu nunca tive a oportunidade de treinar para o brasileiro de categoria, desde que eu saí do Gerson e fui para o Márcio, a gente sempre treinou para os brasileiros absolutos, até porque na minha equipe
eu era a única nascida em 93, os outros já eram 92, então eu era a única júnior. Então o Márcio ele sempre focava o absoluto, até pelos critérios deles, né, para ter bolsa, para ganhar os benefícios, né, a ajuda de custo que a gente tinha, cesta básica, plano de saúde e tal. Tudo envolvia a colocação no absoluto, então eu não treinava de categoria. Então, se eu fizesse os mesmos tempos na temporada que eu fazia no absoluto, na categoria, eu podia ter ganho alguns brasileiros que eu nunca cheguei a ganhar. Mas o que importa é na hora e, tipo, quem ganhou é campeã brasileira e eu não fui, eu fui no 4 por 100 livre, não, quem diria, substituindo uma menina. Então, eu sei que quando eu fui treinar com o Márcio Latuf, com a Ana Marcela, eu cheguei a fazer treinos triplos, eu cheguei a nadar 24 km por dia, 3 sessões, uma era das 6h30 da manhã às 8h30 da manhã, a outra era das 11h30 às 1h30 da tarde, a outra das 4 às 6, e eu era a única do meu time de 7 ali, que ia para a faculdade à noite, que o Márcio pediu pra gente não ir, e eu não conseguia não ir. Então, eu entrei em overtraining depois de 2 semanas fazendo isso. Não era todo dia que era treino triplo, era dia sim, dia não. Eu tenho esses treinos no e-mail. O Márcio me desafiou falando que eu não tinha feito. Aí eu mostrei para ele. Ele teve que aceitar porque eu tinha guardadinho lá. Ainda tem. E eu sei que depois desse período, e coincidiu de eu ter pego uma meba numa prova, numa etapa de brasileiro de TAPS, de 10 quilômetros, que eu nadei super bem, mas enfim, depois eu comecei a ter uns desequilíbrios intestinais aí. E eu fui descobrir meses depois que eu tava com a ameba, eu tive que tomar uma semana de Anita, que é um vermífugo super forte. Eu sei que do meio de 2011, que foi meu primeiro ano com o Márcio, até o meio de 2012, eu não nadei nada. Além do overtraining, de ter tido 7 exames de sangue alterado, tireoide, glicemia, colesterol, tudo que vocês podem imaginar. Eu ainda, e vários hormônios, eu ainda, por conta dos treinos triplos e tudo, e rotina, e estudo, ainda tive a questão da ameba. Então, cortaram meu salário, né, no ano seguinte, o ano que eu peguei pós absoluto, eu não estava recebendo nenhuma ajuda de custo, estava sendo um ano mega, gente, eu vendia trabalho na faculdade, vocês estão entendendo? E foi um ano mega desafiador para mim. Por isso que, tipo, é quase como se eu tivesse desistido de mim. Eu estava fazendo concurso público, adoidado, pensando, vou mandar embora, vou perder a república. E nisso eu sei que, sabe, quando a única alternativa é acreditar, eu pensei, eu já tô aqui, eu tô sofrendo porque eu não tô fazendo tempos legais, porque eu tô numa fase muito ruim novamente, né? O ano de 2000 e meio de 2011 até meio de 2012 inteiro. Então, vou fazer o melhor que dá para fazer agora. E eu sempre nadei melhor em curta. O segundo semestre de 2012 foi temporada de curta. Aí eu consegui ter um destaque maior de uma forma um pouco mais orgânica. Não me perguntem porque uma fundista que nada maratona aquática é melhor na curta. Eu não acho a minha virada tão boa assim. Eu acho que pode ser algo muito psicológico, de parcelar, de fazer eu ter mais atenção, mais presença, né? É a minha interpretação disso. Mas o que aconteceu também? Por eu estar nadando muito tempo mal, eu tinha, de qualquer forma, pelo overtraining, que reduzir meus treinos. E o medley eu nadaria no meio fundo. E a única prova de meio fundo que eu nado era 400 medley. 400 livre já era muito rápido para mim. E eu tive sempre essa versatilidade. Ela me possibilitou muitas coisas. Em Limeira, eu era uma atleta que o que eles jogassem para nadar, eu nadava. E isso aconteceu no Unisanta também. Eu cheguei a ser campeã de 200 peitos de jogos abertos, gente. Tipo, pelo amor de Deus, assim, peito nunca foi meu estilo. Eu já cheguei a fazer 6º tempo do Brasil de 200 costas no segunda temporada de 2014, quando eu andei para 2,16. A minha melhor colocação em brasileiro de categoria é de 200 borboleta, em prova individual, né? Em revezamento, falei 4 por 100 livre, mas em individual é 200 borboleta, que foi vice-campeã brasileira, em 2012 também. 400 medley é a prova que eu mais peguei finais A em campeonatos absolutos. Meu primeiro pódio, tanto de paulista quanto de brasileiro, foi de 800 livre, e a única prova que eu já bati recorde 2 vezes de campeonato foi 1.500 livre. Então, eu sempre fui uma atleta extremamente versátil, e eu não tenho esse receio de mudar. Na verdade, eu até tinha, né? Eu resistia um pouco, mas quando eu vou muito a fundo nas coisas, me dedico muito. Então, essa minha capacidade de mudar de treino, porque o treino do medley tinha menos dobras, era um treino com menos metragem, o treino do fundo era dobra todo dia sempre, quando não foi treino triplo. Então, eu fiz isso muito mais para me recuperar, mas aí ali eu encontrei uma chance de sustentar a minha bolsa de faculdade, minha moradia, e aí eu vou fundo, eu me entrego mesmo. Então, eu sinto que essa adaptabilidade, né, não foi muito uma escolha, foi uma oportunidade. Eu vi que era uma prova que, pelos tempos de prova, eu teria condições de pegar colocações melhores que me fariam manter os critérios para que eu conseguisse ter a bolsa da faculdade e a moradia que eu estava. Então, foi um pouco aí que motivou.
Catarina, assim, só para a gente até esclarecer os nossos ouvintes, porque muitos deles talvez não façam ideia do que é um overtraining, e você está falando que você teve isso petis, infantil, né, que eu acho até meio um tanto quanto preocupante isso, e aí depois ali já no absoluto também, né? Em resumo da ópera, assim, o overtraining é um excesso de treinamento que o atleta acaba tendo, de tanto treinar em quantidade quanto em intensidade. Isso leva a determinadas funções do organismo dele a não funcionarem adequadamente, inclusive emocionalmente isso também pega-se muito forte. E aí é uma hora que tem que modificar todo tipo de estrutura para que o atleta consiga se recuperar, tanto física como emocionalmente. É, Agora uma pergunta aí, em meio a tantos treinos aí absurdos, queria ver se você tem um ou no máximo dois treinos assim que você destaca como os treinos mais difíceis ou desafiadores que você já fez, seja em quantidade, seja na qualidade, na média, que foi uma média absurdamente boa, sei lá, ou de dificuldade mesmo. Eu tenho algumas recordações. Em Limeira, foi me pedido para fazer um tiro na longa, fazendo média de 1,15, 5 quilômetros, não, 4 quilômetros, e eu consegui. Foi muito marcante para mim o meu ritmo naquele período, né? Mais velha, isso já seria algo muito mais acessível. Depois, chegando na Unisanta, aquele castigo do Gerson de 10.300 borbo, foi bem forte, bem marcante. Quando eu entrei pro Márcio, qualquer treino triplo ali, meu Deus, tipo, teve um treino que a gente tava na hora, não, foi no primeiro treino da manhã, acho, fazendo 10.800. 10.800, e tipo, eram todos os tempos, não era descansando 10, 20, era a cada, era saída 10.30, saída 10.0, saída não sei o quê. Então, e esse, na verdade, o 10.800 foi uma vez, mas 8 de 800 é uma série que o Márcio passou várias vezes, e ele sempre passava 2 sem material, 2 palmar, 2 pé de pato, 2 palmar e pé de pato. Então, eu fechava para 9.0 quando era palmar e pé de pato, umas coisas assim. Não, eu acho que fechava para 9.9, enfim, mas na longa era um negócio, nunca andei para isso em prova. Então era bem marcante para mim. E já fiz 6 de 1.500 até, que eu lembro que eu terminei perto do meu melhor tempo, que eu peguei vaca na Marcela, isso na época do treino triplo também. Eu tenho 2 treinos muito marcantes de médias, que eu fiz com o Igor de Souza, já não nadando profissional, eu subi para São Bernardo, e eu fiz lá na piscina do Atlantis, uma piscina bem pequenininha, com mais gente rodando na raia, 120 de 100 a cada, começava os primeiros 10 para 1,25, depois ficava variando entre 1,20 e 1,15. Não mudava, não ficava mais do que isso. E eu lembro que eu nadei tipo 12 km sem beber água, porque eu não tinha muito intervalo. E ele falou: meu Deus do céu, isso é muito econômico. E depois eu fiz uns 50 de 200 com ele, que eu fechei para 2,14, que foi assim, eu acho que é o treino da minha vida, é o treino que eu nunca imaginei eu nadar um treino assim. Ele teve que me mostrar o relógio, eu não acreditava. Então foram os treinos mais marcantes da minha vida, assim, eu lembro com clareza de cada um deles. Nossa, Cara, esses treinos são muito fortes. muito forte. E eu sou treinador, eu adoro dar uns castigos de borba também, tá? Sou adepto, mas assim, uma observação muito legal é que assim, você teve uma carreira ali profissional, aí você já desistiu do profissional, mas voltou a treinar tanto quanto, e você fez aí, acabou de falar de 2 treinos com o Igor, já não teoricamente no profissional, mas nadando melhor do que no profissional, se for analisar, Exato, né? exato. Os treinos que eu fiz com o Igor de Souza, eu até converso com o Marcelo Tuff, eu que voltei a treinar com o Marcelo Tuff depois, eu não fiz o mesmo desempenho, não tive com mais ninguém, mas eu sinto que o grande diferencial o Márcio é um excelente técnico, mas ele treina uma equipe que tem sonho de fazer Olimpíada, seleção, mundial. E assim, o Igor fazia um treino para mim, ele fazia um treino para uma atleta que era trabalhadora também. Então ele sabia dos meus horários e assim, final de semana dá para fazer longão porque eu não estou trabalhando, sabe? Tinha uma adequação para mim que me permitia, através dessa adequação, ter um equilíbrio na semana inteira, na rotina inteira, que quando eu chegava no sábado para acordar de madrugada, pegar ônibus, gente, eu acordava às 4 da manhã, pegar ônibus às 5 para chegar às 6:30 na rodoviária, para conseguir estar 7 horas caindo na água, porque 7:01 nas 7 horas, né? Eu ainda tinha que sair da rodoviária de São Bernardo para ir até o Atlantis lá. E assim,
eu sinto que a adequação que o Igor fazia do treino para a Catarina, eu nunca tive isso na Unisanta. A Unisanta, gente, é uma equipe grande, sabe? Tem muito mais pessoas e objetivos e tudo. Então, eu nunca ia poder ter a liberdade de ter essa adequação com o Márcio Latufo conduzindo uma equipe imensa. Então, esse foi o grande diferencial do meu desempenho e rendimento nesses 2 momentos de treino. Porque depois de ter treinado 1 ano com o Igor, eu treino há 2 anos de forma não profissional no meio da equipe da Unisanta, mas eu não consigo acompanhar eles, eu não repouso, eu não dou soninho depois do almoço, eu não faço terapia, eu não faço essas coisas, né? Então, é outro modelo. Catarina, eu queria até perguntar disso para você. Como que foi, assim, a decisão de parar de nadar? Eu acho que naquele momento você não imaginava que você voltaria a nadar tão bem, talvez, não sei se isso já estava na sua cabeça. Como que foi voltar e como que você encara hoje em dia? Se tem momentos que você pensa, nossa, acho que eu quero voltar a ser profissional, tipo, se isso passa pela sua cabeça ainda, ou não, você está realizado do jeito que está, e como que mudou sua relação com a natação? Eu sinto que a minha relação com a natação evoluiu muito. Tá sendo muito legal não ser atleta profissional. O máximo que eu, assim, né, eu já tive muitos benefícios. Eu sinto que tudo que eu colho fora da natação veio da natação, então eu conecto bem as coisas, né? Tem essa clareza. Mas quando eu parei, eu já fazia, acho que assim, eu não lembro exatamente se era 5 anos ou 4, que eu já estava pegando final A. E o ano que eu peguei o bronze na piscina curta, no troféu, no torneio Open de 400 medley, a Joana Maranhão não estava nadando, né? Que é, poxa, 400 medley Brasil, a gente lembra da Joana Maranhão. Então foi meio que uma real chance para mim de pegar aquela medalha. Depois ela até voltou. E aí eu lembro que eu ficava sempre entre quinto e oitavo até, né? Tanto no Maria Lenk, no fim, que eu, enfim. Maria Lenk até, eu acho que eu nem pegava final A de 400 medley. Mas eu sei que, assim, eu estava repetindo meus resultados. Quando eu fazia uma temporada extremamente boa, eu repetia o meu melhor tempo, mas eu não abaixava. Então, pô, eu estava 6 anos sem abaixar tempo, sabe? Eu já tinha chego num ápice que eu acho que, assim, se eu me dedicasse integralmente, voasse e tal, eu ia pegar um bronze num absoluto. Tipo, eu não ia passar daquilo. E eu gosto de evoluir. Eu senti que eu tinha usufruído de tudo que tinha ali, realizado tudo que dava para realizar naquela jornada, né, da parte da natação e tal. E, e eu estava muito feliz nadando as maratonas, muito feliz. Estava nadando Rei Rainha do Mar, foi um ano que teve vários Rei Rainhas fora do estado, que era um modelo diferente, que tinha uma elite diferente, não aquela do Rio de Janeiro do final do ano. E aí até começaram a tentar me proibir de fazer essas provas. E aí, como eu já estava muito encalhada na natação com tempo e colocação, não estava me dando mais o mesmo prazer, não estava vendo mais brilho, porque não evoluía, não transformava. E, em paralelo com isso, queriam que eu não nadasse mais os festivais, as maratonas aquáticas amadoras, que é um negócio que estava me pilhando muito. E eu falei, meu, perdeu completamente o sentido de eu estar aqui. Não quero mais, não é isso. E o Márcio super entendeu, mas foi um baque. O dia que eu parei de nadar foi depois de uma etapa de brasileiro de Brasília que eu acabei não indo, porque eu fiquei doente. Eu fiquei muito doente, que aí eu acho que condiz muito com o que o Danilo mencionou, que o estresse físico ele traz um desequilíbrio emocional, os dois estão muito conectados, né? Eu hoje como terapeuta, depois eu conto essa, eu posso explicar bem isso, mas eu sei que ali eu sim, tipo, eu liguei para minha mãe, a minha mãe, meu pai falou, ela não dormiu à noite. Quando a Catarina falou, parou de nadar, tipo, calma aí. Não tinha mais uma desassociação. E foi muito importante eu desassociar para descobrir quem sou eu. Porque, gente, eu não me resumo, eu não me limito à natação. Mas até aquele momento, eu não sabia disso, eu nem tinha parado para me perguntar. Foi tão profundo, tão intenso como eu costumo ser em tudo, que eu nunca parei para desassociar, ver o que a Catarina gosta realmente. E por eles terem, né, feito essa condição de, não vamos nadar rei rainha, eu já não estava tão pilhada na piscina, eu falei, não, então é melhor eu mudar. Tanto que naquele ano eu fiz as viagens, eu nadei os campeonatos mesmo sem estar treinando. E eu sou muito feliz com as decisões que eu tomei. Eu jamais esperava nadar que nem eu nadei com o Igor de Souza. Eu sinto que eu me entreguei tanto quanto uma profissional e mais do que isso eu tive um desempenho, uma performance melhor. É que eu não fiz as competições para falar, tive um resultado, um título melhor, isso não. Mas o meu desempenho no rendimento na água foi melhor depois. Legal, legal. Não, eu pergunto porque, sei lá, para mim, descobrir as ultras e as maratonas aquáticas depois de um tempo foi muito importante, assim, porque é muito difícil parar de nadar pra gente que ama muito. É Com um negócio que eu acho certeza. que
Eu acho que eu não superei até hoje, para falar a verdade. Mas, enfim, não é sobre mim aqui, mas foi legal ouvir isso que você falou. Dessas provas grandes, eu queria que você falasse um pouco daquela prova de 57 quilômetros que você fez. Eu sei que, além de ser uma prova muito desafiadora, o processo de chegar até ela foi muito difícil, né? A inscrição, a confirmação Nossa, da vaga. Conta um pouquinho pra gente disso. foi pavoroso, mas foi um grande aprendizado. Ali a gente aprendeu sobre fé, né? Porque, meu Deus do céu. Depois de ter nadado essa prova de revezamento com o Igor, tinha o Rei e Rainha do Mar que eu estava inscrita, né? Que eu vou até convidada como embaixadora. E eu virei, Igor, eu tô nadando muito bem com seus treinos, eu tô muito feliz, eu tô muito realizada. Você pode me passar mais um mês só? Posso. E aí vocês vão vendo como o universo é universo, as coisas vão se encaixando. Aí eu nadei e eu fiz o que eu senti que era quase que o melhor 10K da minha vida, que eu cheguei, tipo, junto com os primeiros homens amadores, não tinha um atleta federado, um atleta profissional ali. Mas eu, gente, tô voando, né? Tipo, eles nadando de borracha, eu nadando sem roupa de borracha. E aí, quando acabou, eu toda triste, né? Porque eu vivi 2 meses de sonho de, a nadadora com o treino que eu mais quero fazer, sem equipe. Então, eu tinha uma coisa muito minha e eu me senti muito bem. E eu falei pro Igor, tipo, toda tristonha, né? Agora acabou. E ele, você não queria ir pra Santa Fé? Eu falei, ô Igor, não é por nada não, meu. A gente tá em 2017, eu te perguntei isso em 2007, eu acho que você demorou um pouco no time, assim, né, pra responder. E eu falei, velho, Santa Fé. Porque quando eu não fui no Sonho do Canal da Mancha, eu li todas as provas que a Renata fez no livro. E eu falei, pô, existe um negócio chamado Grand Prix da FINA e eu quero fazer. E aí, eu sei que eu falei, Igor, mas como que eu vou fazer? Como que inscreve? Não sabia nada, nada. Eu sabia que existia. E quando eu pedi, ele falou que eu não tinha condição, né? Mas quando eu pedi, eu era, sei lá, juvenil. E aí ele veio com essa história e eu falei, tá. Ele falou assim, eu sou muito amigo do organizador, né? Que é o Marcelo. E aí a gente vai mandar seu currículo. Se você não for como convidada, tiver que pagar, você paga. Eu falei, claro, eu topo. É uma prova de 57, eu quero muito. Então, assim, eu só confiei na influência ali do Igor, na amizade, porque ele tem, né, essa participação, assim, né, na natação de longa distância. E aí eu falei, pô, vamos treinar então. Mas aí deu um outro desafio. Como que eu vou treinar Natal e Ano Novo na Unisanta? Eu precisava treinar Natal e Ano Novo, até eu que tinha parado um período e tal. E foi junto com a fase pós-Rio 2016 que a Ana Marcela operou o apêndice, que ela tinha doença autoimune e ela tirou. Então, assim, a Ana Marcela, gente, é a Ana Marcela e ela pode tudo. Então, a Ana Marcela conseguia entrar no Santa, no Natal e no Ano Novo. E eu entrei com ela. E foi até bem emocionante, porque eu consegui nadar do lado dela, acho que pela primeira e única vez, porque ela estava pós-cirurgia, né? Então, isso era compatível. Então, eu sei que eu treinei com a Ana Marcela nessa fase de recuperação. E aí eu mandei, né? Eu criei um currículo falando que eu tinha nadado 14 bis. Gente, eu não tinha o que pôr, rei e rainha do mar. Lógico, eu coloquei que eu fui vice-campeã brasileira absoluta de maratonas aquáticas de 2009. Coloquei meu 7º lugar no Sul-Americano de 10 quilômetros. Mas, gente, eu não tinha um currículo igual das pessoas que estavam ali. Mas o Igor, não, vai dar certo e tal. E aí mandei, fiquei esperando a resposta. E treinando que nem uma louca. Treinando, aumentou, né? Eu tava treinando, sei lá, 5.000 com os primeiros treinos que a gente passou, fui pra 12. E a milhão, tá tudo certo, e pá. E aí o Igor, ele falou assim, não, vê lá a lista e tal, não sei o quê. E eu não passei. Não saí na primeira lista. Eu falei, Igor? Ele falou, não, tem mais vaga, repescagem, sei lá, tinha mais uma data para sair a lista oficial. Alguém vai desistir, tem o time deles confirmarem, e eu lá, tô esperançosa, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Confirmou, não tava meu nome. Aí eu desabei, né? Eu pensei, gente, eu treinei Natal, Ano Novo, não vi minha família, tô no ápice aqui, tô nadando 12K, tipo, praticamente escondida, né? Porque tava tudo fechado na época. E agora, meu, tô no auge e não posso competir. E eu realmente, tipo, aquilo brilhava meus olhos, né? Fazer Santa Fé, uma coisa que eu tava muito certa na minha mente que eu ia fazer. E aí, quando deu que eu não ia mais, eu falei, Igor, o que eu faço agora? Ele falou, nada, um Rei e Rainha do Mar. Teve um em Ipanema, né? Em março, era uma semana depois de Santa Fé. Minto. Acho que umas 2 ou 3 semanas depois. Treina pra ele e vai. E eu falei, tá bom, né? Tipo, não era, 57,7, né? Mas vamos que vamos. Eu sei que para você participar dessa prova, você tinha que passar a semana lá e cumprir com todas as obrigatoriedades de imprensa, né? É uma prova muito famosa na região ali de Santa Fé, da Argentina.
Então eu tinha que chegar na segunda-feira. E eu esqueci de cancelar a minha passagem aérea, né? Até porque a esperança é a última que morre. Mas eu tava tão em deprê quando eu vi que não dava, que eu, enfim, continuei treinando por rainha, reduzi meus treinos, readaptei e esqueci de cancelar a passagem. Quando chegou no dia de viajar, a Cecília Bettioli, que estava nadando uma outra etapa de Copa do Mundo de 10K, que estava inscrita no 57, teve um desabamento na estrada, ela não conseguiu chegar, chamaram as primeiras reservas, que era a Rússia, Itália, enfim, Europa da vida, não tinha voo em tempo hábil delas pegarem o começo do processo lá, e aí foi correndo ligado pro Igor, porque tinha uma menina Catarina lá e ela era a próxima da lista que ninguém dava, então assim, só dava para chamar a brasileira, né? E aí nisso ele me ligou, eu não lembro exatamente que dia que era, mas assim, dia da semana, né? A prova, se eu não me engano, aconteceu no domingo, a gente tinha que viajar na terça ou quarta. E ele me ligou, sei lá, terça-noite, falou, Catarina, amanhã você só solta e vai pra Argentina. Eu falei, oi, como? O que tá acontecendo? E aí eu lembro que era final de tarde. O meu voo era tipo 9 horas da noite. Ele me ligou assim, 5:30 da tarde. Eu não tinha mala na minha casa, porque eu não ia viajar, então a minha mala estava em Campinas. Eu liguei pro Vitor Colonese e falei, pelo amor de Deus, me empresta uma mala e me empresta o que você tiver de suplemento. Porque eu não estava tomando suplemento. Pô, eu fiquei tristona, desmotivei, eu não estava nem aí para nada quando eu vi que eu não ia nadar. E aí ele foi, deixou uma mala na minha casa, deixou um pouco de suplemento que eu levei. E aí eu peguei um Uber, porque não tinha ônibus até o horário do meu voo partir. E eu encontrei na sala de embarque o Samir Barel, que é no mesmo voo que eu. Então eu tive que pegar um Uber para chegar lá. E naquele dia eu tinha feito, acho que tipo, uns 10 de 100 a 3 para um 7, que para mim naquela época era maravilhosa essa média. Mas enfim, eu estava exausta, eu não estava descansado, não estava treinando para essa prova, descobrindo na hora que eu fui. Mas assim, eu estava tão em êxtase de realizar um sonho, de nadar uma outra maratona, que eu nem sabia que existia antes, né? Então, assim, era uma coisa de louco, assim, a sensação, eu lembro a emoção que eu senti. E eu fui com um monte de banana e maçã, porque eu não tinha nem lanchinho, eu tava numa fase meio saudável. Mas, gente, quem vai nadar 57, tipo, não fica comendo muito fitness, mas eu tava nessa fase. Eu sei que quando largou a prova, ainda tem essa. Uma menina argentina, Vitória Muri, maravilhosa, ela topou ser minha guia porque ela tava na cidade, ela já tinha feito a prova e não ia fazer naquele ano. E ela não falava português e eu não falava espanhol e a gente falou inglês durante a prova inteira. Eu larguei às 10 da manhã, cheguei às 8 da noite, estava escurecendo às 8, naquele verão argentino ali, eu lembro que era bem, escurecia muito tarde mesmo. E eu achei que o tempo limite era de meia hora da primeira. Eu lembro que eu e a Vitória, a gente deu um maior grau no final, tipo, ela me guiando e tal. Não, você tem... E eu cheguei, tipo, sei lá, 29 minutos atrás da primeira e descobri que o tempo limite era 2 horas. Mas eu nadei a prova inteira sozinha, sem ver ninguém. Eu perdi o pelotão logo no começo porque eu cheguei muito, muito, muito cansada e sem nenhuma preparação nutricional para fazer uma prova desse tamanho. Naquela época eu requeria muito mais do que hoje. E aquilo ali mudou minha vida. Eu falo que toda prática longa, né, eu que hoje me envolvo muito com meditação, já desde 2015, ela muda a sua forma de pensar, ela muda seu DNA, ela muda seu tudo. E passar 9 horas e 47 minutos num lugar que você desconhece, sem nem conseguir nem falar a tua língua, um meio de barro, tava muito vento, tava muita onda no rio por conta do vento, né? E eu não sabia, eu via uma linha no horizonte, nadava até ela, virava, tinha outra linha no horizonte, nadava até ela e eu passei o dia inteiro assim, cansada e sem ter muito estratégia, né? O próprio Igor falou, ele falou, só não morre, meu. Tipo, você não treinou para isso agora no final, você não tem bagagem, você nunca fez. Então, assim, se cuida. E ele ficou bobo de eu ter chegado no tempo limite. Eu fiquei boba de eu ter chegado no tempo limite, porque era muito novo e eu fui muito despreparada, muito no susto. Mas eu tava tão feliz, eu tava tão feliz da oportunidade de poder nadar, que deu tudo certo. Nossa, Catarina, que história, que vontade de nadar, sério. Te ouvindo assim me dá mais saudade das outras ainda. Mas sensacional. Eu vou fazer uma pergunta para você, na verdade, são duas respostas que você vai ter que me dar aí. Qual foi a sua prova de piscina mais marcante, que mais, tipo, mexe com você de emoção, assim, né, que você mais gostou? E qual foi sua prova de maratona aquática ou de ultra que você também mais tenha gostado ou se emocionado, não sei? Bom, eu poderia responder várias, é muito difícil ter uma escolha assim, mas eu vou escolher duas, mas não por isso elas são exatamente as que mais me emocionaram, são as que eu senti de falar agora.
Eu tive um 1.500 Júnior 1 de Paulista, não lembro agora se foi, acho que foi final de ano em Guaratinguetá, que tinha acabado de incluir novamente, tinham acabado de colocar novamente Paulista de verão em curta, por conta do Mundial de curta, do Finkel em curta, do Open em curta a cada 2 anos. Mas o Paulista estava sendo sempre na longa, fazia, sei lá, 10 anos que ele não era na curta. Então, os recordes estavam muito velhos e a prova do 1.500 livre não tinha sido na curta ainda em Paulista de verão. Então, estava eu e mais 2 meninas que disputavam muito próximas de mim e quem ganhasse a prova ia ter o recorde também. E foi marcante aquela prova porque meu pai estava gritando muito e toda a torcida da UNAERP, que estava com um bumbo, começou a gritar Catarina no meio da prova. E o Sérgio, que na época ele estava com alguns atletas do Corinthians de polo, que hoje é técnico do Minas, até ele veio me cumprimentar e falar: eu nunca vi uma prova de 1.500 tão emocionante. Eu e a Vitória Saleme viramos todas as viradas juntas. E na última virada eu fiz assim, o meu melhor tempo de 50 livre, só para conseguir ganhar aquela prova. E assim, envolveu todo o público. Então foi muito marcante e foi muita pressão, porque a gente virava centésimos juntas. Tipo, a gente se olhou, a gente nadou uma colada na raia com a outra, assim. E ela é uma querida também, amiga, nossa, é baita jornalista hoje, eu acho fantástico o trabalho dela também. E foi uma prova muito emocionante para mim, muito marcante. E de maratona, uma que eu gosto muito de falar, mas tem maratona, aí sim tem muitas, todas as ultras foram marcantes. Nunca nadei uma ultra que acabou não sendo marcante, mas o evento teste das Olimpíadas, que aconteceu em agosto de 2015, em Copacabana, no Rio de Janeiro, que o tempo estava completamente virado, eles convidaram 7 nadadoras já classificadas para a Olimpíada Rio 2016, e tava água muito fria também, eu nado bem com o mar virado, água fria, e foi um sonho poder nadar com uma ídola, que é a Karen Pay, que foi vice-campeã olímpica de Londres, e ela ganhou aquela prova naquela edição, nadei junto com a Ana Marcela, que também é minha ídola, e eu fiz assim, 3 voltas de 2,5 km dos 10, né, 7,5 km, no pé delas, no bolo com elas, a Alderi Miller do meu lado, sabe? Então, foi muito emocionante aquela prova para mim. As meninas não estavam na melhor forma física delas, isso me ajudou a estar próxima delas também, não é me desmerecendo, mas é trazendo a realidade. Mas, poxa, eu estava fazendo o que meus ídolos fazem na distância olímpica que elas nadam, que é a melhor distância para elas, nadando 10 quilômetros em Copacabana com elas no ritmo delas, assim. Eu só não fiquei, né, eu perdi o pelotão na última volta e mesmo assim eu nadei com a japonesa que estava classificada para a Olimpíada e a canadense. Então foi muito marcante aquela prova para mim. Era um dia realmente assim, tenso, tenso. Era um dia que o mar estava muito mexido, o pessoal tinha dúvida de realizar o evento. Então foram 2 provas que são muito marcantes para mim. É legal, essa daí foi uma prova que você conseguiu performar realmente muito bem esse 10 quilômetros, ficando num pelotão de elite tanto tempo ali, né? A gente sabe bem o nível dessas meninas. Mas fala um pouco da 14 bis aí, que você já ganhou, né? E é uma prova mega tradicional e acaba sendo muitas vezes a introdução das pessoas nas ultras, né? Exato. Eu acho assim, sou muito feliz em falar da 14 bis, que é um sucesso de ultramaratona no Brasil. Quando eu fiz a primeira vez em 2008, que eu estava com 15 anos de idade, era Juvenil 2, pelo Gran São João, meu técnico me liberou, mas eu, na época, não tinha uma recuperação tão boa, porque a ultra, isso eu acho legal para qualquer pessoa que está ouvindo, mesmo a 10K, mesmo os 10K, cada maratona que você nada, a próxima não dói tanto. Parece que o seu corpo já entende o que é aquele nível de esforço. Então, a primeira vez que eu nadei 10K, eu falei, eu não conseguia andar, eu não conseguia respirar, eu não queria comer, eu não tinha força para comer, eu queria dormir, eu queria só cair no chão. E aí, conforme você vai fazendo, hoje para mim é muito confortável. É muito confortável nadar provas longas, né? Mas na época era um grande desafio, eu demorava semanas para me recuperar. Em 2008, quando eu nadei a primeira 14 bis, foi o ano do ciclone, o pessoal fala que no final chegaram pouquíssimas pessoas, muitas tiveram que ser recolhidas, o vento estava extremamente contra, então os caiaques, quem estava de caiaque não pôde chegar, porque os caiaques estavam voltando para trás, tinha nadador voltando para trás, só barco a motor chegou, e foi a minha estreia, né? E na época não tinha obrigatoriedade de um barco por atleta, e o percurso era invertido. A gente largava em Santos e chegava em Bertioga. Atualmente você larga em Bertioga e chega em Santos. E naquela ocasião eu demorei 8 horas e 14, eu acho. O Samir Barel e o Glauco cravaram uma disputa incrível, inclusive o Glauco era do time de barcos do meu, que era do Agnaldo, esse dono da Atlantis, que é amigo do Igor. O Mirko Cevalles foi meu guia,
Mas o Glauco contratou um barco só para ele. Eu não tinha dinheiro para isso e não tinha essa obrigatoriedade. Meus pais me obrigaram a nadar devagar só para completar. Foi um acordo meu com eles. Então eu fiz um grupo e dentro do meu grupo tinha a Mabília Felício, Percival Milani, que já atravessou o Canal da Mancha com o Igor, inclusive. E hoje ele é o presidente da associação da Travessia 14 Bis. Então, na época, ele ainda era atleta, né? E já tinha atravessado o canal, se não me engano. E eu sei que assim, mas era um ritmo muito mais fraco que o meu. E aquilo me dava uma agonia. E eu ficava saindo do grupo e o Mirko vinha me caçando, me perseguindo, falou: volta, volta pro grupo, não sei o quê. E aquilo fica maçante. Nadar devagar às vezes é muito mais desafiador do que nadar rápido. E uma hora eu taquei o desencano e saí do grupo, fui nadando sozinha. Eu passei 3 horas, a segunda metade da prova, nadando completamente sozinha, sem saber perfeitamente para onde eu ia, porque eu não conhecia o percurso ainda, era a minha primeira vez. Felizona, entrou água-viva no meu maiô, nadei com água-viva jogada dentro do maiô, não hidratei, não hidratei. E no final, depois que o Glauco já havia, eu acho que o Samir ganhou naquela época, o Glauco ficou em vice, mas já tinha acabado a prova deles. O barco dele ficou livre e era do mesmo grupo que o meu e voltou para me acompanhar na última meia hora, 20 minutos. Me achou sozinha, viu que era a Catarina, que era do grupo do Atlantis, então vamos acompanhar ela. E essa foi a minha primeira 14 bis e foi a minha, eu fiz 24 quilômetros quando eu estava no Juvenil 2. Então, assim, eu peguei uma bagagem legal e me apaixonei pela prova. Mas eu só vim fazer ela 2 vezes. É engraçado, o pessoal tem uma marca muito grande minha na 14 bis por eu nadar muitas ultras. E pelo ano de 2017, que eu treinei com o Igor de Souza, eu nadei todas as ultras, mas eu só fiz ela em 2008 e 2017. E depois eu conto porque eu não fiz em 2018, né? E 2019 coincidiu datas e eu também não estava treinando tanto, mas 2018 teve um motivo muito especial. Em 2017, essa ultramaratona aquática, a 14 bis, que, enfim, eu acabei me destacando bem, eu estava sem treinar, eu estava doente na semana. Depois que eu fiz Capri Napoli com o Igor de Souza, que eu fiz um crowdfund, onde eu arrecadei em torno de 17 mil reais para poder fazer uma etapa da Copa do Mundo, na verdade seria para fazer várias, e acabei só conseguindo fazer uma. Eu perdi muito o foco na natação. Eu falei: Igor, eu não posso mais viver de doação para competir. Não dá, não dá. Eu tenho que me empenhar na minha carreira, na minha vida profissional, ganhar dinheiro que sobre para que eu faça uma reserva para que eu possa competir. Eu não posso ficar fazendo campanha na internet e competir só quando as pessoas fizerem doação para mim. Isso não tem nexo, não tem sentido. E ela estava muito triste, muito desmotivada com nadar, porque eu achei que eu não ia dar conta de conseguir nadar naquele novo formato de vida, de rotina. E o Igor, ele falou: você vai nadar 14 bis? E como eu não estava treinando, eu não estava bem de saúde também, eu não estava afim de nadar. E eu decidi na noite anterior. Ele falou: se você for nadar, fica no pelotão masculino até onde você aguentar, e depois você desencana, vai no seu ritmo e completa. E eu falei: tá bom. Né, eu ainda estava com um pouco de receio, de não quero perder para alguém que talvez não tenha o mesmo nível técnico que eu, por não estar bem preparada, porque esse ano foi um ano que eu tive muita visibilidade, eu botei muito minha cara a bater justamente para arrecadar dinheiro para poder fazer as provas que tinha me classificado. Então, assim, foi um ano que eu tive mais exposição. Eu sou uma pessoa que nunca gostou de exposição. E por mais que eu tenha tido, assim, é muito curioso isso. Eu não fui uma grande atleta que fez grandes tempos e grandes resultados, mas eu sou muito apaixonada por natação. Então, quando eu fui chamada para ser comentarista olímpica no Sport TV Rio 2016, da medalha da Poliana e tal, é porque eu tinha uma bagagem, um conteúdo muito forte de todas as mulheres que estavam ali, porque eu assistia a todas as provas, seja online, seja pela TV. Então, eu tinha muita sabedoria sobre aquele meio. Né? Mas não é porque a Catarina é uma grande nadadora no sentido de resultados expressivos ou porque, enfim, eu ficava postando fotinha. Era porque eu estudava aquilo, porque eu era apaixonada, eu lia sobre aquilo, como eu li o livro da Renata Gondi. Então, por ter esse envolvimento todo, eu acabei aparecendo um pouco, eu acabei ficando mais explícita, que é uma coisa que eu não gostava tanto. E aí, nesse ficar mais explícita, ficar, né, mais visada, eu não queria nadar uma 14 bis mal. Ainda mais depois de ter ganho Ilha do Mel, teve outras ultras naquele ano que eu ganhei também. Então eu era a menina brasileira da ultra em 2017 e eu não estava treinando. Aí na manhã do dia da prova eu falei assim: eu vou, né? Eu vou nadar. Eu lembro que o meu barco não chegou, a gente alugou um barco no dia, na hora, meus pais me levaram de carro. E eu até larguei o barqueiro, porque eu saí, o Igor estava guiando um outro atleta, que era o Guilherme Zampieri, grande amigo meu, treinou comigo naquele ano muitas vezes.
E, e ele começou a me hidratar e me guiar, porque eu e o Guilherme estavam no mesmo bolo. E naquela de vai com os homens até onde aguentar, eu aguentei até metade da prova, no momento que estava só eu, o Arthur Pedrosa e o Lebez. E aí, lógico, eles forçaram mais, eu caí, eu não sustentei aquele ritmo, encontrei o Marcos Campos e o Carlos, que é atleta paralímpico, que ficou em terceiro na ocasião. Mas eu dei um tiro no final, fiquei em terceiro entre os homens e ganhei deles. A única ultramaratona aquática que eu ganhei no masculino foi o Rio Itapanhaú, que eu fiz uma baita disputa com a Laviana. Naquela prova em especial também estava doente, peguei bastante vácuo ali. E eu sei que a 14 Bis ela é um portal de entrada para quem não conhece ultramaratona ainda. E foram provas bem especiais na minha vida que, tipo, me desafiaram a nível de o que é real, o que faz sentido, né? Aquele 2 mais 2 é 4 nem sempre é assim. Porque eu não estava no meu melhor momento de treino, eu não estava no meu melhor momento de cabeça. Mas quando eu tô nadando, eu me entreguei num nível que eu fiz realizações que eu, se você perguntasse, eu falar, não tem como eu nadar para isso naquele momento. E eu fiz. Então, eu sinto que a 14 Bis é uma prova segura, relativamente fácil comparando com as outras ultramaratonas do Brasil, porque ela tem água salgada, que faz boiar mais. Eles sempre largam pensando que fique sempre a favor o trajeto inteiro. Não é o que acontece, mas é como é planejado os horários e datas da prova. Então, para quem vai nadar o primeiro 24 quilômetros, é muito mais fácil você nadar numa 14 Bis do que numa Billings, por exemplo. Uma prova de circuito de 24 quilômetros, que já aconteceu, já fizemos ultras assim. Então, na verdade, 15, né? De 24. Eu já fiz até 17, que na Nazaré Paulista do Aquaman, que foi circuito também, 2 voltas. Mas, enfim, minto. Lá foi uma volta só e deu 17. Foi bem, enfim. Tudo é inovação, tudo o pessoal testa, assim. Graças a Deus eu pude participar como cobaia de muitas. Eu sei que a 14 Bis é uma prova que eu considero ela muito segura, tem um público muito grande, como eu te falei, 300 pessoas se inscrevendo por uma prova de 24 quilômetros no litoral paulista, inclusive é litoral paulista. Então, arranjar estrutura é mais acessível, tem lugares que você tem muito desafio de conseguir estrutura, a organização tem que ceder. Então, eu acho que é uma prova bem atrativa pra gente e que faz fomentar muito a ultramaratona, que não é tão famosa no Brasil ainda. Não, uma prova muito legal, muito especial. E nadei essa de Itapanhaú que você ganhou do Alan, lembro dessa prova, né? Não vi porque eu tava nadando na hora que você chegou, mas fiquei sabendo depois. Outra prova bem legal também, Itapanhaú. Acho bem legal que estejam surgindo outras, né? Mas difícil falar de ultramaratona, falar do Canal da Mancha, né? Inclusive, ano passado, eu por acaso, né? Coincidências da vida, eu estava em Folkestone, que é a cidade em que muita gente fica antes de atravessar o canal. Fui 4 anos para lá a trabalho, do lado do Canal da Mancha, né? Tentei entrar na água e não consegui, porque é muito gelada. E postei no Instagram alguma coisa e eu lembro que você respondeu. Sim, eu lembro. Você tá aí, você sabe o que é isso, é um sinal, né? Enfim, a minha deixa para lá, mas eu quero saber da sua. É um sonho, você tem vontade de fazer? É para mais para frente? Como é que tá a sua relação com o Canal da Mancha? Eu fico muito mexida quando qualquer pessoa fala disso, sempre foi um sonho. Mas agora, então, eu acho que eu vou ficar, é o pior momento até, porque sempre que eu fui, né, perguntar, eu logicamente queria fazer com o Igor de Souza, né, bem nítido, ou com o Cláudio Plitt, são 2 pessoas que eu faria, e ele fala, me dá $20.000 na mão que a gente faz. E vocês sabem quanto está o dólar hoje, né? Não precisa nem saber, porque se antes estava difícil, agora eu não quero nem fazer a conta. Mas assim, eu tomei muita porta na cara de inscrição de projeto para prefeitura, empresa privada e tal. Então eu nunca consegui viabilizar isso financeiramente. Sempre me considerei em condições de fazer o canal. Lógico, falta só a condição frio, que é uma coisa que eu tenho que me preparar. Mas assim, tempo nadado, distância nadada, nunca são só os 33 quilômetros que ele tem reta, tem que nadar uns 42, mas assim, isso é o de menos. A questão comigo é frio, a preparação e rotina, porque eu não vou querer fazer algo que eu invista tanto e tenho risco de não completar. Eu quero chegar me sentindo completamente segura e preparada para completar a prova, mas para isso eu tenho que fazer treinos extremos. Então, como que eu vou botar um treino de Canal da Mancha numa rotina de trabalhadora hoje, sabe? É um pouco desafiador isso ainda para mim. E a minha rotina, ela hoje também está se transformando absurdamente, assim. Eu não sei ainda como é o dia de amanhã. É muito incrível isso. Isso me instiga nesse momento, nessa fase da minha vida, né? Antigamente isso ia me apavorar. Agora eu já mudei tanto que isso é uma coisa que me estimula.
Mas a questão Canal da Mancha sempre foi mais viabilidade financeira. Nunca desisti desse sonho. Sei que vai chegar o momento e eu quero que ele chegue no momento que tiver que vir, de uma forma muito especial. Eu não tenho ansiedade. O canal não é uma prova de performance, não é uma prova que você tem que ter 20 anos de idade para fazer. É uma prova que você tem que fazer quando você se sentir preparado, pronto, seguro, inclusive financeiramente e de rotina, para poder inserir durante pelo menos um ano uma condição legal para você realizar ele. Então, ele vai acontecer no melhor momento da minha vida. Eu tenho certeza que eu vou nadar um dia o Canal da Mancha. Não sei como nem quando, mas está super de pé na minha mente esse sonho. Legal, legal. Vou torcer muito, Catarina, quando você for fazer. E com certeza vai ser na hora certa. Eu lembrei de uma outra coisa aqui, que foi esse 12 horas que você nadou agora na Swim Channel, né? Então, fala um pouquinho desse projeto, de qual foi a ideia. Eu sei que teve arrecadação de doação, doei um pouquinho também. E foram 12 horas nadando, 50 quilômetros, numa piscina de 20 ou 18 metros, né? Exatamente. É uma piscina de 18 metros. Eu gosto de água fria, o termostato estava quebrado, estava 30 graus o tempo inteiro. Estava calor. Fui sozinha, né? E tinha que ser, lógico, isolamento. A ideia veio da Nixie, né? A Amanda, na real, deu a ideia, mas ela fala para que eu diga que foi da Nixie, porque ela pôs o nome da Nixie como a empresa que deu o suporte e viabilizou isso. A Swim Channel foi uma grande parceira. E assim, eu fui para no começo desse isolamento social, eu e a Gabriele Roncato, a gente foi para Avaré, numa casa alugada, com os cachorros dela, a gente nadava na represa e a gente corria na praia da represa de Jurumirim, lá em Avaré. Tava no meio da estrada, longe das 30 quilômetros da cidade, né? O lugar mais próximo para mercado, para tudo, era 30 quilômetros, quase 30, um pouco menos. E lá a gente estava nadando todo dia e teve um dia que a gente nadou 22 quilômetros, 6 horas. A gente saiu meio-dia, nadou até as 18, para você ver o que é amor pela natação. Para quem vê a Gabriele Roncato, ela é uma menina de 20 anos de idade que nada 200 livre, 200 medley, 400 livre, 400 medley. Ela realmente ama nadar. Tipo, eu, Catarina, ultramaratonista, que não tinha nada a ver com a história, chamei, ela veio e ela amou e ela quis fazer de novo. Foi uma prática longa, como eu falo, práticas longas a gente sempre sai transformado. E eu virei para ela e falei, faltava uma semana para o meu aniversário, era numa sexta-feira que a gente fez isso. Na próxima sexta, eu vou nadar 27 quilômetros pelo meu aniversário de 27 anos, sozinha na represa. Lá a gente tinha Apple Watch para medir também Garmin, por isso que eu sei a distância, né, e o horário. E eu sei que na semana seguinte, na sexta-feira, o tempo virou. E eu falei, Gabi, eu não vou nadar 27 quilômetros com esse tempo virado. Ela também não se empolgou, porque era meio não, é bem irresponsabilidade. E aí eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu preciso fazer um longão, eu quero fazer um longão, eu mereço fazer um longão. Veio essa ideia, foi viabilizado pela Volvo me buscar lá em Avaré, me trazer até São Paulo e depois levar para lá de novo, que acabou não acontecendo, acabei ficando uma semana no cemitério. E também a Dux, né, Suplementos apoiou, a Dobrô de Barrinhas apoiou, e assim, e principalmente quem foi o grande realizador foi o Instituto Dharma, que é para onde foram as arrecadações de cestas básicas, que a gente conseguiu arrecadar quase 10 mil reais naquele dia, né, foi 9 mil e bastante, assim, quase 10. E quando eu vim nadar, eu não tinha nenhuma métrica na minha cabeça, né, eu deixei acontecer, mas eu estava numa fase super meditativa, e eu tava muito feliz, eu tava com muita vontade de nadar o dia inteiro. Se mandar fazer isso hoje de novo, eu faço hoje de novo, eu tiro a roupa e caio, e vou e já era. Tipo, eu só quero nadar. E eu sei que, tipo, quando eu comecei a fazer contas quando eu tava nadando. Em nenhum momento eu pensei em parar, nenhum momento, assim, eu senti algumas dores, mas elas eram só dores, eu não fiquei feliz ou triste por elas, eu não sofri pela dor, eu sabia que ela ia vir, foi uma escolha minha, ninguém me obrigou a fazer aquilo. Então, eu estava realmente realizada. Foi uma prática de presença, eu me senti muito presente. Eu ministrei a minha própria, né, tipo, não minha, né, pelo amor de Deus, é uma técnica que eu aprendi, que é o Theta Healing, que hoje eu atuo com terapia, e eu fiz autoatendimentos em mim mesma nadando. Eu sei que eu estava muito feliz, não tenho que descrever, eu estava sorrindo do começo ao fim para quem assistiu a série de lives. Se pudesse, eu ficava mais, eu pedi 24 horas, recusaram. E quando eu comecei a nadar, eu fui vendo o tempo pelo Garmin, né, que dava para ver o tempo total e a metragem embaixo. E aí eu passei os 10 quilômetros com 2 horas e 18 e eu queria passar os 25 quilômetros com umas 5 horas e 40, mais ou menos, que é um tempo de prova que eu tenho, porque aqui tinha muita virada, são 18 metros, né, a piscina. E eu queria muito passar perto do meu tempo de 25. E o relógio parou em um certo período.
E daí, com o desconto, eu passei em 6 horas, 25 quilômetros, que já era, ele parou 20 minutos, exatos 20 minutos. Deu tempo de intervalo e começou a contar um tempo do nada, zerado, tipo 1 minuto, 2 minutos, 6 minutos, até dar 20. Daí a gente corrigiu pro tempo total de novo, mas esses 20 não foram contabilizados. E eu continuei nadando, enfim, eu tinha algumas métricas. Eu sei que no meio eu vi que eu queria nadar 50 quilômetros. E o pior de tudo é que ele parou mais uma vez durante 16 minutos. E não contou. Então, 20 com 16 daria fácil uns 2 quilômetros. E deu 47 quando deu 12 horas. Mas eu sabia que eu tinha nadado 49. E era muito mais fácil de convencer as pessoas se eu tivesse no 49. Falar, completar 50, mas só tava 3 quilômetros. Eu sei que eu dei um tiro de 40 minutos no final, mais para que me permitissem nadar, mais para que eu fosse autorizada. E quando a gente é apaixonado por algo e faz o chamado do nosso coração, naqueles 40 minutos, eu arrecadei mais do que em 10 horas de campanha. Então, foi fundamental eu ter nadado pelas famílias que foram alimentadas por aquelas cestas básicas que duram em torno, é uma cesta bem completa que eles estavam, né, comprando, adquirindo. 15 dias para uma família de 3, 4 pessoas, se eu não me engano. Catarina, legal demais, né? E a gente sabe que você tem um envolvimento em diversos projetos seus profissionais, aí pessoais, que sempre acabam, de certa forma, se conectando com a natação, né? Queria que você falasse um pouquinho de como estão esses projetos atuais aí, o que você está fazendo ou pretende fazer, claro que o que você possa falar, lógico. Com certeza. Essa é a parte que está ainda um pouco menos clara na minha vida no momento. Está em um momento muito delicado para mim. Em dezembro do ano passado, eu era gerente remota de marketing de uma rede de restaurantes do Guarujá. Tinha clientes de marketing como autônoma, freelancer, e faço atendimento de terapia Theta Healing. Eu saí da empresa, passei 40 dias, para quem viu, né, acompanhou, do dia 4 de janeiro ao dia 10 de fevereiro de 2020, eu estava matriculada em cursos de Theta Healing, da terapia que eu aplico, 8 horas de aula por dia, sem acessar a internet, enfim, foi uma imersão no meio da chapada mesmo. Eu não abri uma embalagem, não comia um produto embalado, lá foi uma coisa totalmente surreal, tinha dias que não tinha água quente, tinha dias que não tinha água, a gente teve que, né, tipo, pegar, e eu tomei banho em cachoeira, enfim. Eu vivi uma vida paralela, aí eu voltei, aí eu fiz mais um retiro em Mojimirim no Carnaval, e quando eu voltei desse retiro em Mojimirim, eu treinei uma semana na Unisanta e entrou a pandemia. Então, o meu ano 2020 está nebuloso, tá uma dúvida imensa, mas está muito encantado, estão acontecendo coisas lindas na minha vida, como foi os 50K nadados, foi muito especial para mim, muito especial mesmo. O mês que eu passei em Avaré com a Gabi, quando a gente fechou tudo e a gente não, a gente tem que treinar, a gente tem que ir para algum lugar. E não é tem que treinar, porque eu continuei meus serviços de marketing, meus atendimentos online de Theta Healing. Mas eu precisava nadar, né? E eu tenho hoje, né, os serviços de marketing que eu faço. Eu tenho pelo menos mais 3 freelancers que estão juntos comigo numa parceria, né? Porque eu não sou designer, então eu tenho designer, eu tenho uma pessoa que mexe mais com site, com WordPress. Então, assim, eu tenho esses serviços que eu forneço de forma autônoma para as pessoas que chegam até mim. Hoje eu estou atendendo 5 pequenas empresas, minto, 4. É que um não é empresa, né? É pessoa física, mas enfim, a gente faz serviços de redes sociais, de site, de arte, de tudo. Para quem já me conhece, porque eu trabalhei já em 3 agências de marketing digital, então eu carrego o networking, né? As relações que a gente fez vivendo nesse meio. Eu sou pós-graduada pela USP em marketing, né? Minha primeira graduação pela Unisanta de finanças, e hoje eu estou no 3º ano de educação física. Eu tenho e-book vendendo no meu site, mas isso é um projeto de 2007 que eu já sentia que seria mais pontual. Não estou na fase hoje de escrever outros, apesar de eu amar escrever à mão, eu tenho muita coisa escrita à mão na minha vida. E eu tenho a pretensão, isso é uma coisa que eu posso falar, a gente já está com tudo muito estruturado. Eu, o Márcio Latuf e o José Newton, vender planilhas de treinamento online, para quem quer ter a experiência de fazer um treino criado por um nome como Márcio Latuf, que já tem 33 anos de borda de Unisanta, 2 Olimpíadas, técnico campeão mundial, né, tanto júnior como absoluto com a Ana Marcela. Então, assim, mais as análises biomecânicas do Zé Newton, que é um profissional que tem uma formação toda num dos principais centros de biomecânica que tem, um dos melhores laboratórios de biomecânica, que é o de Portugal.
Então ele tem uma bagagem muito boa, muito legal. E já trabalha anos na Unisanta também, trabalhou com atletas, ele já trabalhou para o COB, né, na preparação olímpica Rio 2016 com Alan do Carmo, Poliana Kimoto e Ana Marcela. Então a gente vai fazer um projeto bem legal, nós três, assim que tiver tudo liberado. Hoje eu tô, mas é algo que assim, eu não dediquei muita atenção, muito tempo, mas vendendo planilha online com um colega que treinou comigo, né? Por que que eu tô fazendo esse serviço? O serviço foi mais por me pedirem do que por eu ter esse desejo, por eu almejar. Porque com o Márcio eu vou fazer mais a parte administrativa da coisa. Agora, criar treino, fazer uma avaliação técnica, eu estou fazendo em parceria pela demanda e eu tenho intenção também, eu atualmente fiz um curso com a Aquanex, de estar operando a Aquanex aqui em São Paulo. Ainda vamos descobrir os moldes, né? Na Swim Channel, quando for reabrir tudo, tem essa pretensão de colocar esse serviço também e de trabalhar com o Vasa, que é um outro equipamento internacional que eu também estou vendo várias videoaulas. Então, a minha educação física que não tinha um norte, criou-se vários nortes, né, para ela. E uns nortes diferentes, que não é só ficar na borda da piscina no treino, que é uma coisa bem legal, mas assim, trabalhar com uma análise biomecânica, trabalhar com o Vasa, me atrai muito mais. Fora palestras, que sempre que tem oportunidade eu estou fazendo de maratona aquática, já fiz uma clínica. Então, assim, isso é uma coisa que eu sou muito apaixonada, mas eu estou bem aberta para ver como que tudo vai andando, como tudo acontece. Eu não consigo dar uma... Tirando essa questão, esse projeto do Márcio Latuf com o Zé Newton, tudo eu dependo de várias variáveis que a gente tem que avaliar. Então, eu não sei direito para onde a vida vai me levar. Enquanto isso, eu sigo fazendo meus trabalhos de marketing, eu sigo fazendo meus atendimentos de terapia e aberta para tudo que o esporte tem para me dar, como sempre me deu. Legal, Catarina. Inclusive, por acaso a gente conversou ontem com o Latuf, né? Ele foi o nosso convidado aí do Swimcast, foi muito legal. Ficamos 2 horas falando com ele, nossa, foi sensacional. Ele falou de você também, falou que foi você que fez ele começar essas lives, né? Que a primeira foi com você depois dos 50 quilômetros, então muito legal. Eu queria, a gente já está encaminhando para o fim, mas queria que você falasse um pouco do Theta Healing, né? Que é algo que eu sei que você está se dedicando bastante. Sim, eu sou completamente apaixonada pelo Theta Healing. Assim como o Canal da Mancha, eu sei que um dia eu vou virar instrutora da técnica. Eu tô desde 2018, perdão, desde 2018 atendendo, eu tenho 16 certificações, todas elas são americanas, né? Tipo, o Instituto do Theta que regula o Theta Healing, ele é americano. É uma técnica de cura energética baseada na física quântica. A gente mexe muito com o lado mental, com o lado de crenças. Hoje eu já também atuo no Quantum Beam, que é um lado mais emocional, porque o pensamento não é a mesma coisa que a emoção, e a gente tem um direcionamento para cada um, né? Então, eu sei que, puxa, mudou minha vida. O motivo de eu não ter nadado a 14 bis, que eu estava completamente preparada, que foi depois de eu ganhar o Rio Itapanhaú pela primeira vez, era a prova, 2018, eu queria nadar 14 bis para ganhar no geral masculino. E eu estava pronta para isso. E aconteceu de ter um curso básico de Theta Healing na mesma data. E foi a primeira vez na vida que eu deixei de nadar uma competição por algo diferente, de natação ou de condição de doença, né, de saúde. E ali eu falei, eu gosto mesmo disso daí. Porque eu tive que falar para várias pessoas que eu não tinha morrido, né? Porque a Catarina, pronta, fazendo a campanha do ano 2018, teve circuito de ultramaratonas do Igor, teve a primeira ultramaratona do Desafios Aquaman, e eu ganhei, teve, enfim, diversas provas, todas as ultras eu estava ganhando, e de repente a 14 bis, 52 anos de prova mais tradicional, eu não estava lá, inscrita e postando todo dia no meu Instagram que eu estava me preparando para ela, que eu, né, queria muito ganhar masculino. Eu fui fazer meu curso básico de Theta Healing. Então, aí vocês imaginam o peso que tem isso na minha vida. Mas eu não me arrependo, inclusive eu sou muito grata, né? Muito pelo contrário, porque foi uma técnica que eu comecei como paciente, uma amiga aprendeu, eu já participei, né? Já faz desde 2015 que eu faço guio meditações públicas em Santos, meditação da lua cheia pela arte de viver. Atualmente, desde que entrou o Theta na minha vida, eu migrei um pouco, o tempo que eu dedicava para a arte de viver mudou para o Theta Healing. Eu acho muito bonito ter espaço para todos, essa transformação, né? Então, eu sempre tive envolvida com meditação. A faculdade que eu queria ter feito era psicologia lá atrás, mas não tinha, eu fiz administração. Foi muito bom também, me possibilita muitas coisas hoje. Mas eu sei que eu fiz o curso muito para mim, não para ser terapeuta, não era a minha intenção primária. E aquilo transformou tanto, mas tanto a minha vida, gente, que assim, eu sei que vocês têm horário e que a gente tá super, eu não vou conseguir me aprofundar muito. Eu tenho uma live gravada só sobre a técnica, que abre os olhos de muita gente. Quem escutou
esse podcast até o momento, vai lá, manda um direct para mim, que eu mando essa live que eu só falo de Theta Healing. E eu sei que eu comecei a fazer vários cursos e chegavam os atendimentos para mim, às vezes nem com tanta divulgação. Eu não fui uma pessoa que divulgou tão forte assim, mas quando é para ser, vem. E a minha vida, nossa, todas as áreas, ela transformou muito, muito a relação com meus pais, a relação com meus amigos, as minhas escolhas profissionais, a minha liberdade profissional, o quanto dinheiro eu ganho. Tudo isso eu sou muito grata ao Theta, vem muito do Theta, todas essas transformações que eu passei na minha vida. Mas ele é realmente uma sessão de 1 hora, eu faço online, a gente entra no estágio de ondas Theta, que nada mais é do que uma frequência vibracional de 4 a 7 Hz de vibração de onda cerebral por segundo. É bem perto de delta, que é a onda do universo. A pessoa não tem que ter nenhum histórico de meditação, não tem que saber meditar. Às vezes ela não tem nem que ter um problema, a gente pode só fazer uma leitura intuitiva e ver o que seria muito bom para ela. Tem pessoas, final do ano principalmente, que vêm para mim só para fazer manifestação, quando a gente quer realizar, abrir espaço para algo entrar na nossa vida. Então, faz olhar para isso. Quando eu estou em dúvida sobre alguma coisa, ter uma escolha melhor do que eu quero mais. Quando eu estou com um problema em relação com a minha mãe, com meu pai, por quê, de onde vem, entender e transformar aquilo. Então, é muito instantâneo. A minha experiência que é completamente instantâneo e completamente eficaz. Tudo que eu transformo através do Theta, nossa, eu resolvo hoje. Eu me autoatendo, né? A gente é treinado para se autoatender nos cursos, a gente se autoatende muito. Então, hoje eu sinto que eu tenho uma independência, uma autonomia muito grande para lidar com meus pensamentos, emoções e decisões. E isso traz uma liberdade para a gente muito legal, traz um poder muito legal sobre nós mesmos. Pô, muito legal. Não conhecia direito, só tinha ouvido falar superficialmente, mas a gente vai, inclusive, na hora de, quando for sair o podcast, divulgar ali o seu contato e falar que é para a galera te procurar aí para conhecer melhor. Sim, dá para fazer um podcast só de Theta Healing, porque, nossa, 16 cursos, cada um é para uma área. E, curiosamente, é uma coisa que eu falo para as pessoas, eu não entendo, chega muito relacionamentos para mim. Eu fiz já os 4 cursos do Círculo de Relações, da Havaiana, que é a criadora da técnica, e era um curso que, assim, um curso não, né? Esses 4 aí eu nem sabia direito o que eu ia fazer, não era a minha pretensão, era fazer um que era mais para filosofia da técnica, que eu cheguei a fazer agora no Capão com uma israelense que veio ao Brasil ministrar. E eu sempre gostei muito dessa parte profissional, carreira, abundância e tal. E sempre a área de relações é a que chegou mais forte. Aí, lógico, de todos os âmbitos, familiares, amizades, casal. Até hoje eu sinto que é o que mais me procuram e o que eu acabo mais tendo demanda. E nada chega por acaso pra gente, né? Muitas vezes são questões que a gente tem que olhar dentro de nós mesmos. Legal. A gente tem mais 4 minutos, então eu vou fazer uma última pergunta aqui para a gente encerrar, que é um texto seu que eu li falando de treino, né? Então você falando de um treino que você foi de madrugada e sempre foi associado isso ao sacrifício. E nesse texto você fala que não é mais, né? Que o prazer que você tem de nadar. Então, com uma pessoa que ama tanto natação, queria finalizar com esse podcast, você falando um pouco dessa transformação do que era um sacrifício e agora visto como o contrário, né? Como uma expressão do seu potencial, vai. Sim, eu sinto que tudo na vida, aí vem muito do Theta também, eu não consigo mais, uma reflexão minha, desassociar muito de coisas que eu aprendi no Theta, porque ele pegou muito forte, fez muito sentido para mim, mas tudo que existe já é amor, né? E ele é amor de várias formas. Quando você vê algo, uma agressão, seja uma agressão com nós mesmos, no sentido de, eu, criança, lá no 8 quilômetros e entrei em overtraining, aquilo era uma agressão contra mim mesmo. Mas eu estava querendo melhorar, eu estava querendo acertar, né, para o meu técnico, reconhecimento, conquistas. Então, era a minha forma distorcida, errada de amar. Mas eu estava me machucando. Então, não era a melhor forma. Então, eu sinto que tudo na nossa vida é uma forma de amor. E quando eu acordo para madrugada, cair na água fria, esses 40 dias que eu estava no Capão, para quem olhar nos meus destaques, eu deixei lá dois destaques do Capão. Eu pegava uma lanterna 4 da manhã para ir nadar numa água de 15 graus que queimava a minha pele. Eu cheguei a ficar 2 horas lá e foram 40 dias. E ninguém sabia, eu fiquei sem internet, foi postado tudo depois, quando eu cheguei, tanto que eu postei 3 zilhões de stories em um dia. E eu fiz por amor. E amor a mim, e amor à minha prática. Então, não eu acho que quem vê a natação, ou o esporte, ou um treino
como um sacrifício ainda não entendeu o que ele é. A pergunta de ser uma transformação, como você vê como sacrifício hoje, é quase que uma recompensa, digamos assim, né? Eu poder fazer isso, eu ter a possibilidade não só física de saúde, mas de cabeça também, e de entrega e de tudo. Então, quando a pessoa vê como um sacrifício, ela ainda não viu o que é real. É uma ilusão da cabeça dela esse sacrifício. Ela ainda não entendeu. Ela só está no caminho para entender o que é fazer aquilo que ela está fazendo, sabe? Por que eu ia? Se fosse tão ruim, ninguém me obrigou, sabe? É quando você começa a juntar o tico-teco, ver o que faz sentido, ver o que é real. Eu sempre quis, eu sempre escolhi nadar, mas aí eu comecei a me tocar disso muito mais velha. Porque antes eu achava que era para ter reconhecimento, era porque eu queria ficar mais magra, mais condicionada, mais forte, ter, enfim, né, alguma realização. E hoje eu tenho clareza total que a gente já é especial só de existir, a gente não precisa de nada. A gente já é belo por nascença e, tipo, a gente não precisa. Se a gente não precisa, o que a gente busca? É uma celebração. Nadar é celebrar para mim, nadar é celebrar a vida, é celebrar a existência, é o meu momento, é me amar, é me auto-amar, porque quando eu tô na água eu me isolo de qualquer estímulo externo. E é muito legal isso, porque às vezes você tá fazendo uma corrida, uma bicicleta, você pode ver celular, ouvir música, falar com o outro, ver a paisagem. Quando você nada, por mais que você até veja a paisagem, você está completamente incubado dentro de você. Você merece, você é o amor da sua vida, você merece toda a atenção que você tem para dar. E a natação, ela me ajuda a me dar atenção para mim mesma. Presença é o maior presente que a gente pode dar para alguém. E dar presença para nós mesmos, a natação é a ferramenta mais extrema que eu já consegui para isso. A meditação é mágica, mas ela não chega aos pés na natação. As minhas práticas mais profundas foram nadando, com certeza. Então, eu acho que a minha percepção do que um dia pode ter sido um sofrimento, que eu não entendi o que era e hoje eu vejo que é uma celebração real, é uma oportunidade de eu dar esse presente para mim mesmo. Hoje eu reconheço que a verdade, eu reconheço a verdade, eu reconheço que a natação é. Essa é a sensação que eu tenho. Nossa, sensacional. O único problema de ouvir isso é que eu tô com muita saudade de nadar, mais ainda agora que você falou. Mas, Catarina, de verdade, eu sinto a mesma coisa e é interessante porque às vezes os outros veem diferente, a gente fica até às vezes com vergonha, né, de falar, pô, eu amo isso aqui, a pessoa fala, nossa, que maluca, né, você ama nadar tanto, doida. E quando eu li esse texto seu, eu falei, cara, não é, né, tipo, o pessoal só não entendeu mesmo e tudo bem, né, mas obrigada por ter falado isso e, cara, foi muito legal a conversa, sei lá, nem sei muito o que dizer aqui, tô super feliz que você fez, tô super feliz de ouvir sua história e de conhecer uma pessoa que compartilha do amor que eu tenho pela natação de um jeito tão bonito. Pô, muito legal mesmo, Catarina. Obrigado, assim, espetacular a história. Te vi criança ali nadando, né? De certa forma, e ver a pessoa que você vem se tornando aí e com esse amor todo conectado à natação, que é o que a gente tem e sente aqui, cada um do seu jeito, mas aqui todos loucamente apaixonados por esse negócio que se chama nadar. Com certeza. E eu sou muito grata por esse projeto todo aí que vocês estão coordenando. Fiquei muito feliz de saber que o Márcio já passou por aqui também, outra pessoa que eu gosto muito. Hoje eu tive a oportunidade de trocar umas mensagens com o Igor de Souza. Eu recomendo que vocês procurem-o também, porque quando eu falei isso em cast, ele falou, acho que eu não fiz ainda. Eu falei, você não fez, você é uma pessoa que eu vou indicar. E, gente, só gratidão por fazerem parte dessa comunidade, desse meio, dessa família que, independente online ou dentro das provas, ou cada um no seu cantinho, a gente compactuar, né, desse mesmo amor, dessa mesma paixão, esse mesmo carinho pela natação, como o Danilo falou, cada um do seu jeito, isso não tem preço. Então, obrigada por existirem e fazerem o que vocês amam, que vocês já transformam o mundo só de se doarem para isso. É isso aí, obrigado você. Show. Obrigada, até mais.